Olá, eu sou a Nutri. Oi, eu sou o Doc. Sejam bem-vindos Ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Nutri e Doc. E hoje trazemos duas convidadas extremamente especiais. Uma convidada ela é mega power especial, mas só que hoje ela é só a nossa entrevistada, então sem muita intimidade literalmente. Vamos iniciar pela Jéssica Minato Cruz, a minha esposa. Viram? Mãe de 3 mulheres. E também temos a honra de ter a Gabi Dias, enfermeira com atuação principalmente como sexóloga em diversos aspectos, materno, geral, nossa palestrante e também mãe de 3. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado por estar no nosso podcast, ainda mais sendo o nosso primeiro episódio. Vamos iniciá-lo de uma forma com um nível extremamente elevado. O nosso objetivo no nosso primeiro episódio é que realmente, como eu falei para as meninas, não é uma entrevista. Aqui teremos uma conversa aberta sobre diversos aspectos que fomentam saúde feminina atrelada ao quê? A maternidade, questões sexológicas, entendeu? Que também entra, né, a parte sexual, e a Gabi pode fomentar muito, quebrar tabus relacionados ao sexo e também uma vida religiosa, entre outros. E a Nicole, né, sempre daquelas espetadas referente à alimentação e saúde feminina. Muito obrigado, meninas. Vamos lá. Quer falar algo? Aquele docinho azul fofinho que nem come. Aquela colher de Nutella escondida. E a dopamina barata, o ganho secundário. Eu dei Estou. risada o dia que eu vi ele falando isso que tu estava dando, acho que Demência! Eu digo, meu Deus, minhas filhas coitadas. Eu cheguei a chorar de tanto que eu vi, tadinha. Falei, tomou uma colherzinha de demência pra você, uma colher de demência pra você. Não, e pior é quem viu, né? As mães que viram, pelo amor de Deus, agora eu entendi porque eu tô louca. Bacana, mas agora falando de uma forma realmente séria, entendeu? Nicole, tudo que você vem estudando e vem observando, você acha que a alimentação, principalmente o açúcar, entre outros, impacta no crescimento cognitivo dos nossos filhos? Total, né? O açúcar hoje ele tem uma destruição completa, principalmente gerando uma neuroinflamação, né? Então, esse processo neuroinflamatório, que é a inflamação que gera no cérebro, ela é capaz de distorcer totalmente o sentimento em cima do açúcar. Onde hoje o açúcar, ele é visto, por exemplo, a criança, né? Quando ela tem esse contato, ela traz aquilo como uma felicidade. Então, quando ela está diante de um outro alimento, que não é o açúcar, ela vai trazer aquilo como uma coisa ruim. Né? Os estudos já mostram isso, né? Eu uso muito as técnicas hoje com adultos, para gerar esse autocontrole. Hoje mesmo eu peguei um prestígio, fiz a paciente voltar lá na infância e entender qual que era a relação com o prestígio. Porque ela come 3, 4 prestígios de uma vez, por conta desse Prestígio acesso. É tão bom. Eu não sabia que você estava fazendo tortura na clínica. Estou descobrindo agora. Confidências. Olha só, né? Confidências. Vocês, enquanto mães, entendeu? Por enquanto a gente está falando maternidade, enquanto mães, né? É muito difícil regular a alimentação dos nossos filhos, principalmente no que tange esses alimentos palatáveis, né? Açúcares, chips, milho pão, essas coisas nada desse tipo. Para mim é muito difícil, até porque eu tenho um marido que é uma formiga, né? Então, Tem um paladar infantil. Ricardo é muito mais do doce do que eu. Eu tinha aquele plano, né, de só depois dos 2 anos, mas o plano foi interrompido por ele. No segundo filho foi ter, no terceiro não preciso nem comentar, né? Então, assim, eu sinto bastante dificuldade, até pelas rodas, pelos lugares que a gente vai, pelos amigos. Então, eu tenho bastante dificuldade, assim, em relação a isso. Eu tento cuidar da minha alimentação, mas às vezes parece hipocrisia, né? Tipo, cuido da minha, mas eles, né? Então... enfim, mas eu estou tentando conscientizar o pai da família, né? Que eu acho que ali é o foco. Quando ali eu conseguir, eu acho que o resto... Essa questão no nosso cérebro, entendendo um pouquinho como o cérebro funciona, a criança ela vai pegar 20% das informações ouvidas e ela vai transformar. Só que 80% é do que ela vê, né? Do que ela tem de ação ali dentro de casa. Então, por isso, muitas vezes é difícil de mudar Tanto que o quando a comportamento. gente sai, que alguém pergunta, vocês querem suco, refri? Eles falam, a minha mãe não toma, mas a gente toma. Tá vendo? A minha mãe não toma. Mas a gente toma. Lá a nossa realidade, com a Romana, são 2 experiências totalmente diferentes. O primeiro filho, a Gabi, acho que vem com isso, né? Com a Romana foi muito mais difícil aparecer as coisas para ela, porque ela era a menor, né? Então, a gente focou todas as energias nela e a gente sempre se alimentou bem, lógico, e tem umas furadas, todo mundo tem, né? Em relação ao açúcar, eu principalmente. E... porque tem essa questão emocional, da dopamina, do conforto, né? Às vezes o carinho, o colo que a mãe não tem é no açúcar que a gente... Ou em outro alimento, né, Gabi? Verdade.
E com a Romana foi mais fácil do que com a Pérola, porque a Pérola ela já veio, com a Romana já tinha acesso a alguns desses alimentos. Mas eu percebo também que quando eu vedava ela de todos os lados para que ela não tivesse acesso, quando ela tinha acesso a isso, era totalmente descompensada. Por exemplo, ela ia numa festinha de aniversário e onde ela via a mesa do doce, antes de todo mundo mexer, ela já queria pegar aquela mesa, ela queria acabar com aquela mesa o quanto antes. Isso eu tinha uma dúvida com a Nutri, porque é o que eu percebo de algumas amigas que restringem muito. E aí as meninas têm uma amiga, assim, que não comia nada. E aí era um absurdo, assim, porque, tipo, as minhas comem, às vezes, um pacote de chips, mas elas não terminam, né? Elas comem. Exatamente. Agora, a menina, tipo, ela detonava, né? E aí... Enquanto não vê o fim, não para. Exatamente. Sim. Aí até que ponto vale a pena restringir tanto na infância se, né, o não parece que se torna um sim? Exatamente, essa questão de trazer o alimento ali, ter presença desse alimento, faz com que você sabe que você tem acesso todos os dias. Então, hoje, tratando de adultos que tiveram esse problema lá na infância, os maiores problemas hoje estão nos adultos que, quando eram crianças, não podiam comer. E hoje podem comprar. Hoje podem comprar, e aí... Infelizmente, o nosso cérebro trabalha com gatilhos, né? Vou te dar um exemplo. Se eu chegar em você assim, Gabi, você está fazendo um plano alimentar conosco aqui na clínica, etc e tal, você gosta de doce? Não, Emerson, eu gosto de doce e tudo mais, mas é coisa tranquila. Então, beleza, já que você não é o que te faz tão falta, a partir de hoje você nunca mais vai comer doce depois do almoço, depois do jantar. Acabou. Cara, algo que não fazia falta para você, vai simplesmente dormir, literalmente, e acordar pensando no bendito doce. Então, que nem a Jéssica fomentou, My Life... Tu disse que era sem muita intimidade, não vem pra cá. Então tá. Mas é bonita essa mulher, né? Misericórdia. Ela é linda. É maravilhoso. Então, o que acontece? Obrigada, é diferente. gente. Mas quando você tem noção que aquilo existe, entende? Que nem, por exemplo, eu, como venho de uma família bem humilde, né? Não existia hábito de consumo de sobremesa. Não existia esse negócio de sobremesa. E quando ia comer fora, na minha época era gelatina, né? Com creme de leite. Que para mim é muito bom. Mas você fala assim, então, você trabalha com a área da saúde e tudo mais. Cara... Eu não vou ser hipócrita de forma alguma, porque assim, doce é bom. É bom. Entendeu? Se não fosse bom, as pessoas não conseguiam. Exato. Ser bom é diferente de ser saudável, entendeu? Mas, por exemplo, até hoje eu não consigo comer algo que é muito, muito doce. Por exemplo, o doce que eu mais gosto como sobremesa é sagu, por exemplo. E sorvete. E sorvete, não, sorvete sim. Intimidade. Mas o que acontece? Começando. Mas é coisa que, como eu não tinha aquele hábito, por exemplo, cara, em casa eu não sinto falta de comer doce, entendeu? Mas existem momentos na vida que realmente parece que parece que eu estou tendo até TPM, literalmente, que parece que dá uns 5 minutos que você fica extremamente compulsivo, porque eu tenho momentos na minha vida, entendeu? Quando eu estou tentando substituir um hábito por outro, entendeu? Aí a dopamina me pega demais, entende? A dopamina me pega demais. Eu acredito também que no teu caso é porque tu tem... não é um vício, né? Mas hoje é uma necessidade de tu estares ali na tela também. Isso é uma coisa que também desengatilha. Certeza. Eu fiz um teste com a Romana. O Emerson usa muito celular para trabalho. Vocês têm os grupos ali dos cursos que vocês fizeram. E eu percebo, assim, quando ele larga o celular, que agora eu vou relaxar. Aí vem a necessidade por algum... Ai, não tem uma coisinha diferente? Caiu a dopamina. E as meninas... A Pérola não fica na frente da televisão, não gosta, assiste um pouquinho, deu. A Romana, ela tem... a necessidade por dopamina, eu percebo, assim. E aí tem outras questões, o Emerson, no caso do TDAH e outras coisas. Isso. Então, o que eu comecei a perceber? Quanto mais eu vou direcionando ela para outras atividades onde a dopamina não seja entregue de mão beijada, ela precisa uma atividade física, correr, brincar, né? Ela vai tendo menos necessidade. Tanto que as frutas que elas gostam não são as frutas mais doces. São goiaba, né? A maçã, a fruta que ela gosta do melão, ela gosta de frutas que não são extremamente doces. Mas aí ficou muito tempo na tela, final de semana. Mantela. Mãe, a minha mantelinha. Hoje é sexta-feira, você disse que na sexta pode. Sexta-feira é o dia de sair da escola, comprar uma potinho de Nutella e uma colher para cada um. Meu Deus. É a mantela. Mas assim... A mantela da demência. A gente demência para cada uma. Que pecado. Né? E isso... Mas assim, tem que ser trazido também de uma forma responsável, mas também de uma forma leve, porque... Cara, senão você acaba complicando mais ainda a saúde do matrimonial, vamos pôr assim, né? Aquela briga recorrente. Até porque cada um vem de um lugar, né? Por Exato. exemplo, eu fui criada também numa família bem humilde. E o meu avô, por exemplo, tinha que ter sobremesa, mas a sobremesa era gelatina. O dia que a minha avó não fazia, ele pegava uma colher de mumu
E comia, era a sobremesa dele. o doce. Então, assim, e depois, quando ele ficou doente, né? Aí vem muitas coisas, né? Eu fiquei sabendo que eu só comia quando ele chegava, porque eu fui criada por ele. E eu desenvolvi a compulsão alimentar quando ele adoeceu. Então, a gente começa a ver que muitas coisas, né, têm o sabor de afeto da infância. Exatamente. Então, tem coisas que, por mais que a gente não queira que as crianças, né, às vezes consumam tanto, tem coisas que vão criar memórias, né? Então, é equilibrar os pratinhos em meio a tudo isso. De segunda a sexta não tem alimentação, é a nossa alimentação, que é o que a gente come. Na sexta-feira tem, passou sábado, esconde o pote da Nutella no fundo da gaveta e na sexta ela volta, é assim. E aí a colherzinha delas deu. Porque nesse sentido, né, que nem a Nicole disse, você pode trazer até um transtorno enquanto adulto. Porque você entra naquela coisa, não, você não pode, entendeu? E aquela pessoa fala assim, agora que eu posso pagar meus boletos, entendeu? Deixa pra mim. E a consciência do que aquilo faz contigo. Filha, vamos lá. Eu sei que você quer. É gostoso, a mãe também gosta, né? Não vou dizer que não gosto. Eu gosto também do doce. Mas você sabia que esse açúcar, essa Nutelinha que você gosta, essa tela, isso e aquilo, leva a sua dopamina, que é um hormônio de prazer, que é legal, muito rápido. Logo depois você querer de novo. Daí pega uma foto de uma criança obesa, doente, mostra. E aí você acaba ficando assim. Você também consegue esse hormônio fazendo o quê? Uma atividade, elas vão para academia comigo, elas já têm essa atividade. Então, elas têm a vivência com que a dopamina pode trazer de uma forma mais saudável para elas, né? Elas vão ter a dopamina que vai manter durante um tempo. Não vai ter pico, né? A Nicole e o Emerson pode falar melhor disso. O conhecimento, né? A gente perece por falta de conhecimento. Então, quando tem essa questão do doce, a pessoa chega falando que tem vontade de doce. Então, eu vou pro corpo. Ali tem a ferritina, tem a insulina, tem o cortisol, tem muita coisa que vai dizer. Se tiver relação com isso, não tem como eu tirar o doce. Porque enquanto não fizer uma reposição de ferro, não vai melhorar. Então, eu vou lá. Qual que é o seu doce preferido? É Kit Kat. Depois do almoço, você come o Kit Kat. Sempre depois da proteína. Então, quando a pessoa sabe por que ela vai comer o doce e o que o doce vai fazer no organismo dela, ela não vai jogar um doce no meio da tarde, sabendo que vai dar um pico de insulina. Então, e às vezes nem vai ter vontade de comer todo o doce, né, Nicole? Eles acabam não comendo. O fato de estar lá, né, é como o doutor falou, se tira, pronto. Mas o fato de estar lá, às vezes nem come. Cara, eu cresci, entendeu? Sempre alucinado para comer danoninho. Nunca tinha danoninho. Depois você tem o acesso, entendeu? Cara, às vezes estraga ali, não estraga, né? Mas isso é uma forma literal de dizer. Fica na geladeira, você nem pensa. E aí, quando não tem, você fala assim, pô, que vontade de comer tal coisa. E quando a gente teve as meninas no começo, eu e o Emerson fazia as compras, né? Eu sempre fui de comer mais saudável, mas eu nunca fui muito da carne vermelha. E o Emerson Mato Grosso, a carne vermelha tem que ter, né? Pelo menos 3 vezes por semana. E aí, às vezes, pra mim, o ovinho com arroz... Eu amo arrozinho com ovo. E o Emerson tinha que ter a carne vermelha, e a gente ia fazer as compras e tal. Ai, danoninho, né? Tipo... na cabeça de quem nunca comeu o danoninho. E aí, voltando pra história dele, eu disse, tá, mas por que isso? Por que aquilo? O Chandelle, né, amor? Nossa senhora, Quando ele comprou aquele infância. Chandelle, parecia que ele tava investindo na bolsa de valores. De tanta emoção de comer o Chandelle. Eu disse, o porquê disso? Daí a gente foi lá pra trás, né? Eu venho de uma família humilde, mas não tanto quanto o Emerson, né? Já tinha acesso a essas coisas. Sim. E eu nunca tive necessidade. Mas o que é a minha linguagem de amor? O bolinho com café. Por quê? Porque minha mãe trabalhava muito e o único tempo que eu tinha com ela era no café da tarde pra noite, que nós não fazíamos janta, também não fazia jantar, né? A gente não tinha o hábito de jantar. Então era um café. E aí, por que o café? Só o carboidrato. Sim. Não vinha proteína no café. Sim. Né? Era carboidrato puro. E não tinha a mania do ovinho mexido que hoje a gente faz, né? Então, 1000 vezes... eu não janto. Lá em casa a gente não janta. E minha mãe até hoje sofre com esse negócio do peso, porque o negócio dela é o cafezinho com buco. E aí, quando eu casei com o Emerson, o jantar veio com uma... porque ele tinha que jantar. Aí... Da roça, né, filho? Comida. Da roça, Pelo comida. amor de Deus. E aí eu comecei a Cafezinho, anotar. rapaz. Que cafezinho. Eu também. Porque daí come a comida, toma o café, lá às 6 para 7 horas depois que chega da escola. Lá em casa. Lá às 9 horas. Lá em casa as lombrigas, tô com a mãe, tô com fome. Ô mãe, e aí? Aí é o Mãe? quê? Um pacote de alimento palatável. Bolacha recheada tinha na primeira semana da compra do mês do rancho. Sim. Depois acabava e aí é só pela fé. E assim a gente vai desenvolvendo e percebendo dentro de casa que se tu traz essa emoção de onde tu foi criada para onde tu vai criar uma família, eles vão ter os mesmos fantasmas que tu carrega hoje. Isso aí. A gente não imagina o tanto de impacto que tem
entendeu? A nossa criação perante os nossos filhos, né? Tá certo que a gente tenta, obviamente, sempre ser os melhores pais do mundo, mas só pegando o gatilho e o gancho que a Jéssica disse, que a Gabi disse também, cara, uma coisinha tão simples é o que te remete naqueles momentos prazerosos, entendeu? Que aí você cresce de uma forma totalmente com traumas, crenças, vamos por assim, entende? E aí isso reflete muito hoje na vida adulta, Tu não faz entende? ideia nos relacionamentos. Oh, totalmente. Demais. Que isso vamos falar Hoje daqui a eu pouquinho. pego problemas gravíssimos, porque as pessoas, elas assim, é como se a gente casasse com a pessoa, a gente casa com ela adulta, mas a gente precisa lembrar que ela tem um passado. Ela tem uma infância, uma adolescência, uma criação, uma educação. Então, hoje as pessoas, por exemplo, para alguns casais não há problema nenhum de comprar um Danoninho Chandelle e comer, já que não tinha condições. Mas para muitas pessoas isso é um problema. Porque na cabeça dela, como ela nunca teve condições, isso é um gasto desnecessário. Exato. Então, daí começam problemas muito pequenos. Ele não me ouve, ele não me respeita, porque eu falo que eu não quero que compre tal coisa. Acolhimento. Parece né? uma criança comendo Danoninho. É uma literalmente. criança, né? Meu marido, paladar infantil, né? Às vezes só chega na consulta e fala, nosso problema é porque a gente não se entende na vida como um todo. Ou não, ou são outros. Mas esse problema de a gente olhar para a história e da onde a pessoa vem é muito importante. importante. Porque, por Acolher, né? exemplo, eu venho de uma família muito humilde, mas o meu marido já vem de uma família muito bem financeiramente. Quando a gente casou, que a gente, sem saber, né, que eu trabalhei com terapia sexual de casal, a gente conversando um dia, eu falava, nossa, a gente comprava um pacote de queijo e partia ele em 4, para que ele durasse o máximo possível do mês. O Ricardo, a cada café, às vezes, comiam um pacote de queijo, porque eram em 3 irmãos, né? Então, assim, nunca tiveram problemas. Então, olha como foi diferente. Já no primeiro rancho, né, a gente já teve um BO dentro do mercado. Mas já. nos primeiros anos eu acho que são os mais Muito desafiadores. difícil. Tem gente que enfrenta nos primeiros, tem gente que é depois, tem gente que às vezes engole determinadas E aí, coisas. lá na frente vai sofrer. Lá na frente respinga, então... velha ou história, quando né? nascem os filhos, né? Isso. Porque até então tolerava. Quando vem os filhos, eu quero educar e criar da forma que eu fui criado. E aí o outro quer da sua forma. E aí, se a gente não entra em consenso... Aí os problema filhos tá vão ficar mais perdidos do que tudo. Como tem muitos, E uma coisa que eu percebo, só terminando essa fala, é que toda guerra, toda batalha que os pais, como geração, decidirem não lutar, os filhos vão ter que lutar. Sim. Então, a geração que quebra, né? Eu sou a geração que vou quebrar essa maldição hereditária. Eu sou a geração que vou quebrar esse padrão de comportamento. É a geração que mais sofre. Mas é a geração que cria seres que vão além. Então, eu quero ser essa geração para minha casa. Então, não quero que elas fiquem dependentes do açúcar, mas também não, né, em nenhum momento quero que isso seja para elas uma forma de proibição total. Um terror, né? Um terror. Assim, tem que ser uma coisa normal, entende? Assim, você pode até comer de vez em quando, saiba o quão mal faz, entende? Mas quando se torna um bicho-papão, literalmente... Aí que a gente quer, né? Que é aquela velha história, né? Tudo que é perigoso, tudo que é difícil, é intocável, é mais atrativo, né? Vem do Éden essa Isso história, né? Pelo amor de Deus, eu acho que no Jardim do Éden tinha 1 milhão de árvores. Só não poderia tocar em uma. E a abençoada, que eu quero ter um rolê com ela quando chegar lá no céu. E aí vamos sentar. Só pela dor do parto, ela já merece um... Quero conversar com ela, né? Que eu parei 2 cabeças desse tamanho, né? Mas não adianta. A gente precisa entender que... E essa geração que está vindo agora não é uma geração que tu convence dizendo não pode. Tu tem que explicar o porquê não pode. Meu filho é extremamente argumentador com 14 anos. Não é com qualquer coisa que eu consigo convencer ou dizer algo e ele entender. Mas eu acho isso até interessante, Gabi, que eu tiro até para minha profissão como médico. Antigamente, quando minha mãe me levava no médico, qualquer da nossa geração para trás, cara, o que o médico disse era lei, entendeu? Independente de qualquer coisa. Hoje, os nossos pacientes, eles nos argumentam muito. Eles já chegam na clínica, basicamente, sabendo o que tem ou o que precisa. Eu tenho até um professor que ele é ginecologista, entende? Que ele falava assim, cara, não é difícil ser médico. O paciente ele já chega com o diagnóstico. Cabe ao médico apenas dar nome a isso. Né? Então, assim... Por que a minha consulta da Nicole, do Gabriel, da nossa clínica, e entre outros colegas, demora tanto? Porque, na medida e proporção que você... tem a real noção, você sabe o porquê de cada coisa que você tem que fazer, cara, a adesão ela é muito mais fácil, entende? Olha, fulano, tal alimento não é interessante você comer. Ou que nem essa questão do doce, por exemplo. Cara, você tem muita vontade de doce. Se eu tirar agora, vai ser pior. Então faz o seguinte, só vamos mudar um pouquinho. Come a proteína de tal forma, entendeu? E come um docinho depois. Exatamente. Não come antes, não come só o carboidrato, não come só o doce antes. Então você começa a educar. E chega um momento, né, que cara, o próprio paciente, a própria pessoa começa a avaliar que aquilo não faz mais sentido.
Entende? É a mesma situação sobre atividade física. A pessoa, cara, eu odeio academia. Aí cabe a nós. Cara, não existe saúde sem músculo. Se eu pudesse elencar, me perguntar 2 pontos extremamente importantes que a pessoa tem que cuidar para a vida, para a longevidade, é ter músculo e ter intestino. Porque você com músculo, você precisa de uma rotina adequada para ter músculo. E para ter um intestino, você precisa ter uma rotina adequada para ter um intestino saudável. Que são os 2 pilares mais fortes. Então, assim, não interessa se você quer ou não gosta. A partir do momento que somos adultos, cara, que você é um pagador de boleto, cara, você tem que fazer. Ser adulto é você fazer coisas, entendeu? Ter posições na vida que, cara, muitas vezes você não quer ter, mas você é obrigado a ter. Então, ter músculo é obrigatório. Então, não é corridinha na beira-rio. Você tem que ter um treinamento que contenha peso. Pode ser pilates. Pilates são pilates que contenha peso. Ótimo. Funcional? Ótimo. Pode correr na beira-rio? Também pode, entendeu? Mas só que a questão é, tem que ter algo que faça contrair e romper fibras musculares, para que você possa ter a capacidade de levantar do vaso quando ficar mais velho. Né? Que você possa ter reserva, entendeu? Para poder combater vírus. Entende? Por que no Covid, infelizmente, teve diversos óbitos? Principalmente no público mais obeso. Porque o obeso ele é sarcopênico, não tem reserva muscular, principalmente. Né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque entra essa questão. Todo o hábito, né, toda a rotina, ela depende de um tempo para ser preconizada. Então, eu odeio academia, mas tá, o Emerson Nicole falou que eu sou obrigado a fazer. Você vai lá 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, entende? Depois de 3 meses, seu cérebro entendeu que aquilo é importante e acaba se tornando um hábito. Não é que obrigatoriamente você vai se apaixonar pela academia, mas, cara, chegou aquele horário que você costuma treinar, você aperta o tênis e vai sem tanto sofrimento. Teu corpo sente necessidade. Sente necessidade. Mas e qual que é o ponto importante? Cara, você vai olhar para você mesmo e falar assim, cacete, cara, eu tô dormindo melhor. Sabe aquela dorzinha que eu estava na coluna? Já não está mais. A Nicole me orientou sobre alimentação, entendeu? Sobre o simples fato que já aconteceu na clínica lá. Depois falar assim, cara, a Nutri só ajustou o horário que eu tomo café preto, né? O café normal. Entende? Minha vida já mudou. Ou seja, tome o café, por exemplo, 1 hora depois que você acordou, não em seguida. Chamava cortisol. Cara, meu dia já foi outro. Entende? Então, muitas vezes, eu falo ao meu paciente, cara, ninguém passa uma vida comendo um peito de frango seco e 2 folhas de alface. Deus me livre. Ninguém vive em dieta. Ninguém vive em dieta, entendeu? Você tem que ter um estilo de vida. E no estilo de vida cabe, muitas vezes, outros alimentos, entende? Né? Infelizmente, o maior problema hoje até de transtornos alimentares está nesse boom da internet. Entendeu? Essa questão, não consuma tal coisa, não consuma tal coisa. Cara, óleos vegetais? Não é saudável. Açúcar? Não é saudável. Glúten? Não é saudável. Cara, mas não é um doce. Você pega o Ricardo, a Gabi, ou pega a Jéssica, as filhas, a gente sai para comer em determinado local. Pô, cara, tem aquele saguzinho, aquela banoffee lá, tá me chamando. Cara, não é isso que vai fazer eu desenvolver uma doença autoimune, vai complicar a minha vida. Né, Nicole? A questão é, o esporádico não pode se tornar a rotina. A regra. Né? Agora eu chegar em casa hoje, terça-feira, pô, mas hoje estou cansadaço, iFood, vamos pedir uma pizza. Ou quarta-feira, cara, discutir com o paciente lá, não deu certo, tal coisa. Então, a partir do momento que você começa essas válvulas, cara, aí você entra numa senoide, entendeu? Que você realmente terá complicações. Então, aquela coisinha assim, ó, sabe? Exceto os 10 mandamentos da Bíblia, né? Cara, o restante, cara, pode ser um pouco mais maleável. Entende? Desde que a constância no que tem que ser feito, né, como ele falou. Sobre o músculo, eu além de ser mãe de 3 filhas, né, eu sou fisioterapeuta e biomédica. E a maioria dos pacientes que eu tratava com reabilitação, que a gente conseguia, às vezes, manter um menisco rompido, era pela força muscular. Porque o músculo que segurava aquela articulação no local para deixar essa cirurgia mais tardia. Então, a musculação ela deveria ser a primeira atividade para conseguir, aí sim, ser adepto a um esporte. Porque, por exemplo, eu amo jogar beach tênis. Ok, tua articulação vai pro saco se tu não tiver músculo forte. Nossa Senhora, vai fortalecer o músculo para jogar o beach tênis. Sim, vai fortalecer o músculo para dançar a zumba. Vai fortalecer o músculo para correr, para jogar o vôlei. Mas por quê, né? A geração cabelo ao vento. Então, é uma geração que é tudo para ontem. Tudo Quer pra emagrecer, vou fazer só cardio. Exatamente. Então, né? E aí, E aí, mal sabe, na primeira gestação da Romana, eu fui direto pro cardio. Isso é muito interessante. Eu fui direto pro cardio, porque a minha mentalidade disse, não, agora eu não tenho que gastar mais energia, eu vou pro cardio. Aí terminei de frouxar o resto da diástase e me acabei em nada. Demorei muito mais para voltar. Acabei em nada. A segunda eu tive acompanhamento de uma Acabou em profissional. nada. Não, na primeira. Depois eu fui me ajeitando. Aí na segunda, já sabia que não era aquele caminho. Porque eu demorei muito mais para voltar.
E o meu corpo estava fraco, porque os meus músculos estavam frouxos. Eu tinha acabado de parir um cabeção, né? Todos os músculos ficam frouxos. Eu não tinha estabilidade, nem propriocepção, que é equilíbrio, para correr, para fazer aquilo que eu estava fazendo. Parece que a gente vai ficando burro, né? Depois que a gente tem filho, a gente fica burro. A gente só quer isso para ontem. E aí eu fui para um treinamento assistido de musculação. Mas pegando peso, que eu pensava que eu ia morrer de tanto peso. Quando eu comecei a fazer esse treinamento assistido com força, né? Que aí tinha os de resistência, o de carga. O meu corpo começou a responder de uma forma muito mais rápida. Eu queimava gordura e ganhava músculo ao mesmo tempo, simultaneamente. Sendo que sempre um ia na frente do outro, lógico, né? Mas o meu corpo teve um tônus para depois, sim, eu perder aquela gordurinha no aeróbico. Mas primeiro eu ganhei o músculo. Para estar forte para correr depois, para estar forte para fazer um elíptico ou outra atividade. Foi bem interessante, achei. Não, mas é fundamental. Até eu estou escrevendo um livro, né? Que eu gostei do nome, que tem que ser um negócio polêmico, né? O nome do livro vai ser bem legal, o briefzinho ali, né? Para aparecer os nomes maiores, assim. Tenha força e cague. Nossa, que legal. Né? As suas filhas vêm daqui um tempo fazer o livro. Mais ou menos nesse sentido, porque... É bom, eu que amo ler no avião, né? Imagina eu com Tenha força e cague com aquela capa. Cara, tem vários livros, seja foda, esse tipo de coisa. Por quê? É para chamar realmente atenção, porque a pessoa vai achar que é um livro... Sei lá, que vai se deparar com o quê? Com uma literatura para público leigo, entendeu? Capa, assim, né? Que vai realmente mostrar a necessidade de ambos, entende? Agora, aproveitando, enquanto fisioterapeuta, enquanto sexóloga, na atividade sexual da mulher, ter músculo, assim, treinar perna, glúteo, até o puporismo que fala, alguma coisa... Períneo. Períneo, né? Isso, obrigado. Faz diferença? Faz, com certeza faz, né? Inclusive, segundo a OMS, a atividade física é um dos pilares para aumento da libido, né? Hoje a libido é uma dor, né? A maioria das mulheres amam os maridos, amam os casamentos. Essa é a frase que eu ouço todos os dias. Eu acho que cada um aqui tem uma frase que ouve, né? Todo mundo é. Sim. E essa é a clássica. Amo meu marido, amo meu casamento, mas não tenho vontade. Então, é uma dor muito grande das pessoas. E a minha recomendação para todas é... Faça atividade física pelo menos 3 vezes por semana, que tu vai já ter uma melhora, porque a gente faz a liberação dos mesmos hormônios que a gente faz no orgasmo. Então, e fora que para conseguir, né, ter uma performance, né, durante uma relação sexual, se você pratica atividade física, você vai ter um desempenho melhor. Sim. Porque senão, qualquer posição ou troca de posição, tô morta. Ai, não aguento. Não consigo mais. Né? Então, é muito importante essa questão muscular, com certeza. Isso que você disse, Gabi, é bem interessante. Cada um conta uma história dentro do consultório, mas isso é a ciência, são estudos sociológicos que falam, né? Por quê? Eu recebo muitas mulheres que chegam ao consultório no desespero, achando que a falta de libido dela, o desejo sexual hipoativo está atrelado à baixa hormonal. Porém, o primeiro ponto que declina a questão da libido, do prazer sexual da mulher, é quando ela começa a perder a admiração pelo seu marido. Ou seja, ela casa com o cara... Estudar, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, daqui a pouco está o cara cada vez mais grosso, entendeu? Está no sofá jogado, cada vez mais barrigudo. Outro ponto extremamente importante, que hoje as mulheres também, elas produzem muito, entende? Então entra o quê? O cansaço, o estresse, quer seja no trabalho, quer seja na maternidade, entre outros. E apenas terceiro lugar que entra a questão hormonal. Claro que, como eu faço uma avaliação geral das minhas pacientes, né, eu peço todos os hormônios, peço toda a questão laboratorial, mas sempre indago a questão social, familiar. Né? E outro ponto importante, né, que está entre esses 3 meios, é o quê? A autoestima. Ou seja, às vezes a mulher ela tem até a vontade ou a necessidade de ter o ato sexual, mas, porém, às vezes o marido casou, a mulher pesava lá, isso que eu ouço no consultório, pesava lá 50 quilos, teve 2, 3 filhos, foi ganhando aquele pezinho. Ou seja, a mulher que tem 50 quilos, ela se vê com determinada idade com 70, 80 quilos. E, por si só, ela tem uma vergonha absurda de se expor pelo seu cônjuge, pelo seu marido, entendeu? Sim, e aí principalmente também em alguns casos que o próprio marido fala sobre isso. Fala. Porque hoje nós temos, né, como tu fala bastante, infelizmente, um vício muito grande das pessoas em pornografia. Demais. E a pornografia, ela traz o quê? Comparação para o relacionamento. Então, por exemplo, eu estou atendendo um casal onde ele quer que ela coloque silicone, mas ela não quer. Entendeu? Então, assim, olha que sério isso, né? Tu te casa com alguém e tu quer que a pessoa faça isso, por quê? Da onde vem isso? Porque eu gosto de seios nesse formato. Será?
que Mas você gosta? quem- Ou é. será que você está comparando a sua esposa a alguém que você, né? A uma profissional. Né? A um estereótipo, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que têm o vício, né? Você precisa entender que aquilo é ficção e existe a realidade. Exato. É dopamina também, É né? muito cruel você pegar uma mulher real como nós que tivemos 3 filhos e querer que a gente, mesmo após as 3 gestações, tenhamos o corpo de alguém que está lá que às vezes até pode ter filho, mas é um corpo moldado para isso. Elas são contratadas pelo estereótipo que tem, assim como os homens. E elas têm que manter isso. Eles E são o investimento é total. Sim. Elas não... Né? Eles, Elas e os vivem homens disso. são contratados pelo tamanho que tem do seu pênis, é fato, né? E por um peitoral, e por um abdominal, e por uma estética, que é o que fala mais alto. Então, isso trazendo para os relacionamentos é muito doentio. Então, tem as mulheres que não se enxergam, de fato, em relação à sua autoestima, não conseguem acompanhar a trajetória da sua história, mas tem aquelas que são cobradas por isso também. E aí é muito cruel isso, Que né? engraçado e triste, né? Que todas as vezes que isso acontece é crítica para mulheres ouvindas delas mesmas. Sim, sempre. Porque os homens, eles podem estar barrigudos, peludos, horrendos, mas eles se acham maravilhosos sempre. Sim. E Eu entre nunca peguei eles- um homem com autoestima baixa. E entre eles fomentam isso, né? E se sei acham quê, tu é o maravilhosos. cara. E agora, quem critica a mulher? Quem fala? Quem pergunta quanto que ganhou na gestação? Se já perdeu o peso que Gente, ganhou? eu recebi tanto essa pergunta que eu achava que era Sério? É a mesma coisa pra me perguntar quanto que eu ganho, qual é o meu salário. Porque é uma coisa tão horrível isso. É. Cara, mas me perdoe, assim, entendo perfeitamente, existe realmente esse tipo de homem, e não é pouco, inclusive está no nosso e-book, né, sobre pornografia, que é a dopamina barata. Essa comparação é extremamente horrível, entende? Pode parecer clichê e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que nunca suportei pornografia. Eu tenho como eu tenho tendência a ter dopamina baixa, eu tenho outros vícios. Fui tabagista, entendeu? Eu tenho um declínio, se eu começar a consumir álcool, eu posso me passar e tudo mais, mas na questão de pornografia, eu estudei muito, até mesmo porque eu acho algo muito sem sentido. Porque, por exemplo, e vamos falar sério, vamos abrir uma questão com o julgamento da Jéssica, por exemplo. Ela é mãe das minhas 3 filhas e foi uma atrás da outra. A Jéssica hoje ela tem mais problema com ela mesma, assim, na questão de estética, entendeu? Ela se cobra, porque ela é uma mulher linda, mas toda vez que eu a elogio, não estou elogiando, entendeu? Só para aumentar o ego dela, a autoestima, porque realmente é o que eu acho. Exatamente. Entende? Olha, uma mulher que está cuidando das nossas 3 meninas de uma forma extremamente dedicada, entende? E ainda, para mim, está com um corpão. Mas por quê? Porque tu acompanhou essa trajetória e tu és um homem de valor e de princípios. Né? Então, eu sempre falo no consultório, e é muito comum, às vezes, na minha frente, o homem dizer... doutora, eu falo todos os dias para ela o quanto ela é linda, maravilhosa. E ela olhando para mim assim, né? Como quem diz, né? Tipo assim, ele tá falando só porque quer me pegar, né? E eu sempre digo, o homem, ele não abre a boca para elogiar, até porque... Eles têm as suas particularidades em falar. O homem, ele é mais contido nas palavras. Então, o homem, quando ele fala, Ele de é fato, visual, né? é o que ele pensa. Então, é muito... E a sexualidade, infelizmente, né? O desejo, ele tem muito mais a ver... Na maioria das mulheres, tem... Mais a ver, não, mas tem muito a ver com a autoestima, com a forma como a gente se vê, Exato. do que, de fato, né, tem essas outras questões, a admiração, o sexo ruim, o tratamento, a falta da comunicação. Mas, olha, tem um percentual, acho que de pelo menos 30% a ver com a sua autoestima. Ô, Gabi, estou falando nesse ponto principalmente, assim, quando está atrelado, que nem o Nicole está fazendo esse desafio também, atrelado ao sobrepeso, à obesidade, que a mulher tem vergonha, fala assim, não, quando eu faço alguma coisa com o meu marido é só no escuro. Aham. Nesse caso, por exemplo, o homem, entre aspas, teria prazer, porque ele vai lá, né, tem o orgasmo, ejacula, etc., né? E a mulher ali só fez algo para, sabe, cumprir tabela, literalmente. Porque, de acordo com os estudos, ciência e com a tua expertise, principalmente porque o sexo está muito ligado, né, o prazer à intimidade, né? E aí, nesse caso, geralmente eu trabalho com essa mulher para que ela olhe além do espelho. Olhe além do espelho, porque quando a gente se olha no espelho, a gente deixa que o espelho fale para nós o que nós estamos vendo, mas o espelho ele é só um pedaço de vidro. Então, eu sempre falo, olhe além dele. Quem é essa mulher que está atrás desse espelho, além desse espelho? Porque quem é casado conosco, né? Tu é casado pela Jéssica, claro, ela é linda, mas é além dessa beleza. Porque isso aqui não se põe à mesa. Isso aqui tudo um dia vai passar. A gente pode ficar tudo esticada, né? Mas não adianta. É a essência, quem nós somos que faz com que as pessoas se mantenham conosco. Então, é um trabalho muito lindo, sabe? Eu
cheguei a fazer essa minha nova marca como uma borboleta, porque é de fato como eu vejo, entrando lagartas e saindo borboletas. Porque não tem a ver com o peso. Eu tenho um paciente que fez bariátrica, que perdeu 80 quilos e continua não tendo libido. Então, e continua se achando feia, continua, né? Só vai mudando o sentido. Antes é porque era a barriga, daqui a pouco aí a pele. Então, assim, não tem a ver com isso, mas Sempre tem a ver... achando um ponto. Sempre, mas tem a ver como ela se vê. Eu fiz um curso que foi extremamente interessante sobre autoestima, que a pessoa pediu, eu quero uma voluntária para se apresentar. E aí ninguém levantava a mão lá, fio, né? Imagina, né? Quase não fala, né? Ela falou, quem é você? Eu falei, eu sou Gabriela Dias, tenho 40 anos, sou casada. Não perguntei sua idade e não perguntei seu estado civil. Eu sou enfermeira obstetra, sou sexóloga, terapeuta. Eu não perguntei suas formações. Eu sou mãe de 3, eu não perguntei se você tem filho. Aí o sangue já começou a subir. Só que ela queria saber, então. Eu sou Gabriela Dias e não dou, não. Quando dou, uma vez por semana, é isso que você quer saber? Queria que E ela aí, falasse então, daquilo que aí eu você olhei queria. pra ela e fiz assim, que tipo, né, sangue nos olhos, já louca pra meter a boca, né? Aí ela assim, você não me disse quem você é. Aí eu falei, eu sou uma pessoa extremamente impaciente, eu sou uma pessoa que se eu tiver que tirar minha roupa para dar para alguém, eu tiro, eu não tenho problema com isso, eu sou extrovertida, eu tenho facilidade de fazer amizades. Ela assim, agora sim você me disse quem você é. Porque a gente se esquece, é muito exatamente. fácil de se esquecer. E aí hoje eu trabalho com as pacientes isso no consultório. Quando o problema é a autoestima em relação à sexualidade, vamos descobrir quem você é. E aí eu começo, dou sugestões de, por exemplo, perguntar para o filho. Olha para a Romana e pergunta, Romana, o que você acha de mais interessante na mamãe? Eu faço direto essas coisas. E aí o filho enxerga além de nós. Mãe, eu acho lindo. Por exemplo, meu filho, quando eu fiz essa pergunta, ele tinha 8 anos. Ele olhou para mim, mãe, eu adoro quando você ajuda alguém, seus olhos brilham. Que lindo. É que a Eu não Romana... enxergava isso de forma alguma, entendeu? Isso é lindo, né? Então, assim, as crianças, elas têm esse poder de extrair de nós e que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Isso. Então, Gabi, é que chega um momento, Gabi, que nós vamos fazendo as coisas porque é automático. Às vezes eu fico lembrando, que nem eu até comentei com a Jéssica e com o meu irmão, o Álvaro, meu sobrinho, por exemplo, ele me remete a algumas coisas que eu fico até agoniado com atitudes desse, porque eu me vejo nele naquela idade. Às vezes ele faz alguma coisa e o Emerson fica bravo com ele, assim, ele não fala, mas fica assim. Então, eu disse, tá na hora de tu acolher o teu Emercinho. Exato, porque assim, não é bravo com ele. sim, é com a É situação. bravo com atitudes que eu falo assim, cara, porque o que acontece? Um dos pontos que eu e a Jéssica temos alguns probleminhas, literalmente, é essa dificuldade de falar não para as pessoas, entendeu? Enfim. Porque se eu tivesse esse tamanho, minha filha, e esses músculos, minha filha, quando qualquer bafafazinho, eu não ia sobre pedra sobre pedra. Mas é um golden humano, fui casar com um golden humano. Rapaz, Golias. Golden humano é ótimo. Ai, meu Deus, um homem desse tamanho, era pra dar uns gritos, assim. Tudo se catar, mas não, é tudo... E aí eu me vejo assim, cara... Não, Aí eu vejo olha, ele, né? aconteceu alguma coisa... Olha, um brutamonte. Aconteceu alguma coisa, ele vai lá para trás da casa, fica emburrado e tudo mais. E eu Igualzinho o Emerson. sinto essa raiva de mim, Mentira. entendeu? Que eu queria ir mais para o embate, entendeu? Ir mais para o embate. A Nicole está falando muito sobre inteligência emocional. Quando você fala essa questão, Nicole, até pegando o gancho que a Gabi disse sobre a questão da parte sexual, fiz de tudo, fiz bariátrica, fiz plástica, subi, desci, fui para o Himalaia e mesmo assim minha libido ainda não está adequada. Referente ao que estudar inteligência emocional, tem algo que você possa complementar, essas crenças? Porque na alimentação, né, na obesidade tem muito, principalmente mulheres que foram abusadas, né, elas têm uma dificuldade absurda em emagrecer, por isso. Hoje, quando eu trabalho a rejeição, né, que é a grande dor que nós todos temos, quando eu entro na dor da rejeição, que é o abuso, geralmente tem essa dificuldade de se relacionar. Às vezes passa, tipo assim, 1 ano sem se relacionar com o marido, ou o marido senta do lado dela, ela sai, só que ela não explica pro marido aquilo, né? Então, só voltando ali, frisando essa questão do que é o amor, né? O amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, ele é uma escolha. E quando a gente vai entender pela neurociência o que é o amor primeiro é admiração. Para o cérebro, a admiração do homem, da mulher, tá na beleza. Para a mulher, tá no esforço, né? Tá na força que o homem tem. E depois a gente tem o segundo também, que é o desejo. E aí entra essa questão. Então, quando eu trabalho o amor, que eu entro com essas mulheres, porque eu trabalho dentro da inteligência emocional, eu trabalho a parte de relacionamentos financeiro, trabalho propósito e profissão. E ali eu vejo por que a pessoa não consegue emagrecer. Então, quando entra nisso...
A gente consegue ver que Tá vendo? Não é só um plano alimentar. Não. E aí, quando tem esse desejo que tá... Ó, meu marido não tem relação comigo. Não tá tendo relação comigo. Eu falo assim, ó. Ou é o hormônio, ou é pornografia, ou tem alguma coisa emocional que tá mal resolvida com o pai. Porque o problema é com o pai. Então, quando a mulher tem problema nessa questão... Por exemplo, uma mulher que nunca teve um pai, ela senta no colo do primeiro homem que ela enxergar. Exatamente. Então, dentro disso, tem que entender que tem um porquê dentro da parte dos traumas, né? E o abuso, hoje, 80% das pessoas que eu atendo foram abusadas, das mulheres que eu atendo e dos homens também foram abusados. De algum motivo, ou físico, ou sexual, ou psicológico, ou privação de amor. E quando eu entro nessa questão do que sexo... também é uma forma de abuso, que às vezes as pessoas não têm essa noção Eu de acabei- privação de amor. Exatamente. Eu acabei de vir do Congresso de Sexualidade Humana, que acontece uma vez a cada 2 anos no Brasil. É o maior congresso. A cada 10 adultos, 8 foram abusados. Dados Exato. recentes. É porque a gente acha que abuso... A gente acha não, né? Foi A maioria, pintado pra gente sim. que abuso... Por isso que o trabalho da Nicole é tão profundo. O abuso é só o sexual ou físico. Privação de amor é abuso. Oh, Nossa, com certeza. Até os 4 anos, a criança tem que ser incondicionalmente amada. Isso A gente impacta muito, né? precisa dessas necessidades. E o que acontece aqui, ó, no caso desse abuso, né? Esse abuso da privação do amor. Por exemplo, você falou do quem eu sou. Eu trabalho muito isso. Quem você é? Primeiro, eu sou filha de Deus. Exatamente. Então, eu sou filha de Deus. Quais são suas habilidades? Disciplinada, eu sou determinada. Então, eu tenho que saber quem eu sou. Só que o que acontece? Sabe aquela coisa, tipo assim, nunca tirou uma nota suficiente? Nunca fez algo? Foi limpar a casa ou foi fazer comida, nunca estava bom? É o perfeccionismo. Então, tu cresce em cima do perfeccionismo, que é uma dor da rejeição, e a pessoa tem que ser perfeita, então nunca tá bom. Então ela não consegue enxergar isso. Então quando eu entro na parte de perfeccionismo, eu dou uma aula sobre o que a Bíblia representa disso e o que o cérebro traz em relação a isso. E aí a pessoa vai comer, ela tá numa dieta, ela tá 100% ali, aquela pessoa que tá 100%, tem que fazer 100%, perfeccionista. E ela cai, ela erra, ela volta lá. Desaba. Ela desaba. Totalmente. Exatamente. Eu sou essa pessoa. Mas só que o perfeccionismo, cara, ela ocasiona principalmente um sentimento péssimo, que estimula muito a dopamina, que é o quê? O sentimento da incompetência. Frustração. A frustração, entendeu? Ela é péssima, porque você está criando aquela rotina. A pessoa tem uma certa obesidade, sobrepeso, algum tipo de compulsão. Você começa a trabalhar aquilo, aí ela fala assim, não, já que é para eu fazer, eu vou fazer de verdade. Cara, não é para você fazer de verdade, porque como eu te falei, cara, eu e Nicole, nós trabalhamos, né, a Vales trabalha de uma forma a construir algo sustentável. Entende? Claro que, por exemplo, estudos mostram que quando a pessoa ela elimina peso de uma forma mais rápida, inicialmente, ela tem um ímpeto de continuar naquilo porque ela observa os benefícios, entendeu? Se a Gabi chega lá, Emerson, olha só, cara, meu filho vai se casar daqui 2 meses e eu preciso entrar naquele vestido porque vai ficar horrível as fotos e tudo mais. É que eu e o Nicole já conversamos muito sobre isso. Cara, é uma emergência, entendeu? Vai trabalhar a tua cabecinha, mas a gente vai fazer algo, entre aspas, mais agressivo para que você realmente elimine esses 15 quilos, mas desinflamando com a base ali, mas trabalhando a tua cabecinha já... Para o que há de vir. Porque há de vir. Isso é muito interessante. E isso que a Nicole falou está sendo fantástico porque, por exemplo, o nosso desafio agora, a gente está na última semana do nosso desafio. E as meninas já estão com um sentimento de carência, né? Então, E a Nicole, 8 quilos. essa semana elas estão no jejum de Daniel. Achei que elas iam correr. Encontrei hoje uma Jejum que de falou Daniel. assim, tô no jejum de Daniel, assim, eu disse, minha filha, agora tu vai vencer no espírito. Isso aí. Mas você sabe o que é mais interessante, cara? Eu fico lá explanando sobre aulas, a Nicole também. A gente tem uns encontros quinta-feira, a gente fala sobre tríade energética, sobre hormônio, sobre isso e aquilo, beleza. Mas sabe algo que está realmente transformando elas? Primeiro é a atenção, elas se sentirem acolhidas. Acolhimento. E o principal, cara, todo dia a Nicole, quando é muito tarde, às 7 horas da manhã, ela manda o áudio. No começo eu falei assim, cara, Devocional. ninguém vai dar atenção, porque às vezes, quando ela se empolga, né? Ela não toma, mas parece que ela toma 5 venvanços de uma vez só, porque ele fala. Cara, Influente. ela Dominante. começa na pregação dela, literalmente, cara, manda um áudio devocional em torno de 10 minutos, 8 minutos. É muito importante trabalhar o espírito. Para você ter noção, entende? Hoje mesmo, tem vários relatos ali. Uma mãe falou, entendeu? Que ela, hoje foi um dia que ela se perdeu um pouquinho, saiu na correria, porque ela chega, coloca no Bluetooth do carro, entendeu? E vai ouvindo junto com o filho, levando para a escola. Hoje o filho cobrou, mamãe, você não vai ouvir o áudio da Nicole, não? Olha, está sendo Né? Porque ministrado eu acho de que uma hoje forma... você mandou um pouquinho mais tarde, não foi? Eu não sei. 7 horas, sempre 7 É horas. sempre 7 horas. Mas aconteceu alguma coisa que ela não conseguiu fazer essa rotina. Cara, o filho. Cara, um filho que está indo para a escola, que assim, está ouvindo sobre Deus, poderia ser algo chato, entendeu? Sim. E assim. As crianças têm esse anseio. Todo mundo tem Todo essa mundo sede. tem esse. Demais. E assim, o nosso projeto, né? Porque sempre tem aquela headline que eu odeio dessa questão de marketing e tudo mais, elimine até 15 quilos nosso desafio. É interessante, você consegue estar eliminado. Isso até mais. Mas tem vários relatos ali que falam assim, olha, eu eliminei 5 quilos, 8 quilos, na balança não vi tanto, mas
a transformação de vida, porque a gente não está fazendo um desafio ou isso não preparando tem elas preço. para eliminar isso aí. 15 quilos agora. É que elas aprendam a ter uma rotina, entende? Então isso é muito fantástico. E essa quebra de crença, cara, aí chega, a gente dá aula, né? Qual que é o nosso formato às quintas-feiras? Não estou fazendo propaganda não, mas só comentando, porque tudo faz sentido, né? Nós fazemos uma aula sobre determinado tema, né? Porque, por exemplo, as compulsões até por doce está relacionada à inteligência emocional, sim, à crença, sim, mas também está relacionada a muitos distúrbios, né? Hormonais, cortisol, fungo intestinal, etc. Baixa. Enfim, e aí depois, aí o que acontece? Aí vamos começar a tocar na ferida, entende? A gente diminui a luz, entendeu? O Hélio, esposo da Nicole, eu não sou sonoplasta, né? Ele diminui a luz. Aí eu coloco um sonzinho de devocional por baixo, sim. Aí ele começa. A Nicole sempre faz uma atividade orientando, tipo assim, teve uma que fez a mulherada doer no começo, que era a atividade do chocolate, né? Aí ela vai falando, naquela musiquinha de som por trás, coisa bem bonita e tal. Cara, aí ela vai falando assim, né? É tipo coach mesmo, literalmente. Eu sou coach. É coach, né? Tá. É Nutri. Neuromutri. Mas o coach, o que é o coach? O coach é a pessoa que sabe te levar de um ponto A ao ponto B. Eu, sabe te levar o caminho. sinceramente, eu não gosto do nome coach. Eu prefiro nos intitular como mentor. Mas é que existe um preconceito Mas deixa eu hoje. terminar esse ponto só, porque eu achei muito interessante. Mas enfim, aí começou toda essa questão, né? Musiquinha baixa, a Nicole falando, sabe? Naquele tom ameno, assim, acolhedor e tudo mais, e começou as provocações, enfim. Aí solicitou o comando, elas abriram o chocolate. Não era chocolate, assim, era o que dava mais prazer a elas, entendeu? Né? O que dava mais prazer. Aí a grande maioria, obviamente, era chocolate, e a outra foi uma panqueca lá, enfim. Pão. E aí o que acontece? Aí ela falou para morder aquele determinado alimento, entendeu? Degustar, e ela continuou dando os comandos, entendeu? E pediu para repetir esse mesmo comando. Cara, não se tornou palatável. E não é macumba, não é magia, não é nada. Entende? Não é sério, entendeu? Mas por que acontece? Tem gente que acha que... Tem gente que acha, entendeu? Não é questão, entendeu? É para mostrar que você não precisa deixar de gostar de doce ou consumir, mas só que aquela necessidade de falar assim, porque assim, o que é vício, na verdade? Tudo é vício. Vício o que é? Vício é aquilo que você não consegue deixar de fazer. Entende? Por exemplo, gostar de doce é diferente de você ser viciado em doce. É que nem eu falei assim, cara, daqui a pouco nós quatro aqui, vamos sair, vamos tomar um açaizinho, entendeu? Comemorar ali, colocar um leitinho, um açaí, etc. Beleza, cara, ótimo. Agora, aquela questão, que isso a gente ouve muito no consultório. Cara, eu nem consegui dar a última garfada, já estou tremendo, vontade de comer um doce. Eu preciso, é isso que mata. Eu preciso do doce. Essa palavra. Entende? Então, assim, ó, Preciso. as pessoas criticam, acham que vício o que é? Vício é o quê? É bebida, vício é cigarro e é droga assim, maconha, cocaína, etc. Não, cara, vício é tudo aquilo que você não tem controle. Tem Aí um vício que ninguém gosta de falar e que as pessoas fomentam muito, que é muito bom, que é o vício em trabalho, né? Trabalho, diz Exato, isso. os É bonito, né? É o que eu mais bonito. trabalho. Nossa, mais quem trabalho. chega falando que trabalha 18 horas, 20 horas. É produtivo, né? A gente Principalmente o foi sexo feminino, que hoje quer se tornar masculino, acaba tendo uma força maior, não consegue suprir aquela força e come. É o que eu falo, hoje você está acima do peso porque você está fazendo o papel de homem. Então, quando eu entro na parte de emoção, da parte feminina e masculina, direcionando o que a Bíblia fala em relação a isso, tu vai olhar, a mulher tomou o trabalho do homem. E aí, o que acontece? O homem perde admiração também pela mulher, nesse sentido, né? Porque, assim, isso nós falamos aquela vez no nosso podcast, que você até citou aquela passagem bíblica, que aí entra o quê? Isso a gente tem muito em estudo científico, na área médica, na área nutricional, na sexologia, em tudo. Que é quando você usa sinônimos incorretos, entendeu? Para determinadas palavras. Porque quando existe a coisa, esse feminismo da submissão, porque assim, você falar de submissão para uma mulher, entendeu? Cabeça fraca, literalmente, cara, você está dando uma facada nela. Onde que eu sou submissa? Mas submissão, achei muito lindo o que você falou. Cite, como você falou novamente aquela vez lá. Que ambos estão, biblicamente falando do grego, ambos estão sobre a mesma missão. Não tem nada a ver com um mandar no outro. Ambos caminham juntos na mesma direção, de educar os filhos, de amar para sempre um outro. Enfim, é um conceito que lá fora as coisas estão sendo distorcidas. E é que você falou que submissão, na verdade, né, principalmente também, é a mulher estar ao lado do homem. Deus não abaixo tirou do da homem. bunda nem da Só do que o que pé. acontece? Uma pessoa que ela viu a mãe na infância, ela tá dentro de casa, cozinhando no fogão, e o marido traindo lá fora, ou o pai chegando em casa bêbado, batendo nos filhos, quando eu pergunto o que é submissão, Deus me livre, eu não vou ser submissa, mas nem pensar. Então, ela toma essa visão errada. Então, quando eu trago essa visão certa ali na consulta, ela fala assim, é por isso que eu tô comendo, é por isso que você tá comendo. Então, ela começa a entender o que de fato é. O problema é que não parece. Agora, para vocês, para quem queira responder, eu vou
me julgar agora como homem, obviamente, né? Mas só como um telespectador. Quando você falou essa questão, quando o homem começa a perder interesse pela mulher, porque assim, então o que é cafajeste? A mulher pode ser tudo na vida, entendeu? E é o perfil dela, aí pode entrar qualquer outra questão de crença, de inteligência emocional. Mas nessa questão, quando a mulher ela pega a posição do homem, entendeu? Ou é porque é a mãe que tinha essa posição, ou ela pega essa posição também, ela quer mandar, ela quer fazer, ela quer organizar, entende? Começa de uma forma ou de outra a afeminar o homem. Sim. Entende? Esse é o que eu me tornei mentora já por causa disso, né? Porque eu saí de um relacionamento abusivo, onde a relação eu era o homem e a outra pessoa era a mulher. Ela não trabalhava e eu que provia a casa. Só que o que veio isso? Veio lá da minha infância, com 10 anos de idade, cozinhando no fogão, cuidando do irmão de 1 ano de idade, vendendo Natura e Avon. Então, eu tive que me tornar adulta muito cedo. E esse é o problema. É as pessoas que se tornam adultas muito cedo. Então, só uma pergunta, então. Então, assim... Essa troca de posição não foi nem porque o teu ex-companheiro, cônjuge, etc. e tal, ele se colocou nessa posição. É que você já veio com essa posição, Já então, vim, de mulher, 50. entendeu? É determinada, individualista, no sentido de independente. E aí você chegou e sem querer você foi apagando a luz dele, assim, entendeu? Porque você achou na tua cabeça, obviamente, que você estava certa. É que geralmente Também esse tipo lados. de pessoa atrai o outro lado, né? Exato, é o que você atrai. Então, o que A pessoa se acontece? permite. Na verdade, ele já vem de uma família onde a mãe já é assim. Isso, Geralmente. exatamente. busca o mesmo. Como tinha a E aí, questão no da caso, mãe, já tinha essa... Aí no caso da Nicole, por exemplo, como ficou confortável para ele, né? Tipo Claro, assim, pros deixa dois. arrochar, entendeu? Pros dois. Uhum. Aí eu mando... Essa questão da admiração. A mulher vai perder a admiração pelo homem quando ele ficar em casa, quando ele não estiver trabalhando, porque o nosso cérebro vai associar a admiração dessa forma. Então, como uma pessoa não está trabalhando, perde admiração sexual, perde tudo, desejo, tudo. Então, por exemplo, um homem que está fazendo um concurso público, está estudando para concurso público, a mulher passou, o homem continua estudando, ela perde a admiração, porque ele não está trabalhando. Porque isso, na verdade, não entra nem em questões etiológicas, etc. E tal. Cara, isso é da era paleolítica, né? Que o homem é para prover. É a função do homem, né? A função do homem é prover. Aí entrou todo aquele contexto, né? Entrou todo aquele contexto de preconceito, que as mulheres não votavam, as mulheres não trabalhavam, a mulher foi feita ou casava só para ficar literalmente com a barriga no fogão e ter uma leira de filhos, né? Então, essa briga, entre aspas, né, por encontrar-se numa posição, acabou distorcendo alguns pontos, que nem essa questão da submissão. Isso. Mas, por mais que a mulher também trabalhe e prover, entende? Eu acho interessante ela também permitir ser a mulher da casa. Ser cuidada, né? Ser cuidada, porque, assim, existe diferença de um homem e de um babaca, entendeu? Sim. Né, o homem é aquele que provê também, mas cuida e protege a família. Mas também a mulher tem que se permitir ser protegida. Isso. Então, aí hoje eu ainda vi um vídeo sobre isso, né? Porque tudo que é vídeo que fale de relacionamento... Aparece pra ti, não sei por quê. Não, as pessoas me mandam. Não, as pessoas me mandam. E aí apareceu, me mandaram um vídeo assim, o homem não pode ou não deve prover. Claro, a chamada era justamente para tu ver, né? E aí a pessoa que estava falando falava sobre isso, que o homem não basta ele prover. Ele precisa entender toda a necessidade emocional dessa casa. Sim. Então, hoje, eu acho que um dos grandes problemas... Acho não, eu vejo muito isso no consultório. Mas ela não trabalha. Para que eu vou ajudá-la quando chegar em casa? Só que o homem, muitas vezes, não entende que não trabalha fora. Mas o trabalho em casa, ele é muito mais tinhoso, como dizia meu avô, do que o de fora. Eu só peço a Deus saúde para continuar fazendo trabalho fora. Porque é muito triste. Você não conversa com pessoas, você fica naquela rotina com as crianças e com a casa. Não que eu não goste. Eu amo os meus filhos, mas eu também amo sair, conversar com pessoas, comer coisas diferentes sem que ser coisas que eu faça. Então, é muito cruel as pessoas que, às vezes, e aí entra naquele lugar de o homem não sabe valorizar o que a mulher faz e a própria mulher também não se valoriza. Em alguns lugares que eu vou, encontro muitas mulheres e aí geralmente falam, ai, que bom, né, viajar, adoro. Deve ser o máximo ser palestrante. Eu sou só uma costureira. Eu digo, só uma costureira? Não, se tu me der uma máquina de costurar, eu vou quebrar a máquina, porque eu não sei usar. Então, tu tem que valorizar. Tu é dona de casa, tu é CEO do teu lar. Tá na moda falar CEO, né? Então, tu é CEO de casa. Porque ninguém acha uma agulha se tu não tá. Né? Então, a pessoa tem que valorizar o que faz também. Mas isso já vem, Gabi, da questão que a gente falou lá atrás, do se reconhecer. Sim, quem eu sou. Exato. O trabalho da maternidade, tu e eu, eu agora tô
Tu não acha que nunca ficou 100% só? Já. Já ficou 100% em casa? Já. Mas tem essa... A gente não tem essa Tem, sede também? nossa, tem a tem, sede pra tem. fora. Uhum. Mas no meu caso, esse tempo em casa me curou de muitas feridas de passado. Uhum. Então, eu tentei... eu nunca fui uma pessoa que ficou em casa. Sempre trabalhar muito cedo. Uhum. E eu nunca tive um exemplo de mãe de que ficou em casa e cuidou dos filhos. Então, eu tive que criar o meu padrão. E criar o padrão dói. Dói muito. Então, eu criei esse padrão para as minhas filhas e comecei... Eu já não sabia o que eu gostava. Será que a Sakura ainda me valoriza? Eu não sei mais o que eu gosto de comer, que agora eu só faço o que elas gostam de comer. Geralmente, a gente come o restinho do prato deles, frio. Então, eu tô há 4 anos, a Romana tem, vivendo, porque eu nasci uma atrás da outra, vivendo no restinho, no tempinho, no que dá. Esse tempo cura. Cura muitas feridas. Se a gente sabe usar isso, a gente sabe quem a gente é. Exatamente. Porque eu estive adormecida em muitos momentos para mim mesma. Mas eu não morri. Tá ali. Só que existia um ser que precisava de mim. Existem 3 seres que precisam de mim para tudo. E o meu valor não se perdeu em cima daquilo que eu faço. É sim em cima daquilo que eu sou. Por isso que a primeira coisa que eu sou é filha de um Deus perfeito que me criou para algo. Então, eu acho que isso aí salva a gente de qualquer lugar. E como tu vai passar isso para as meninas? Pra Porque elas. o que é que eu vejo? Por exemplo, mulheres que são donas de casa, como é que elas falam? Tu nunca vai ser dona de casa. Tu vai trabalhar, tu vai sair, tu vai fazer o que eu não fiz. Tá, mas Como peraí. se fosse obrigatório eu ficar ali. Mas naquele- dona de casa não foi bom, então? Cuidar da gente, ficar em casa, né? A gente... Muitas mães, assim, filhos, não querem ter filhos. Muitas mães que ouvem os filhos falar isso não querem ter filhos. Sim, e às vezes muitos pais que construíram uma empresa que, tipo assim, é grande, financeiramente dá dinheiro, os filhos não querem trabalhar. Porque ouviram durante tanto tempo falar-se mal, eu tô indo trabalhar, porque você não tem que comprar pra ti. Exato. Né? Tudo Hoje... que te separa do filho, tudo que o filho entende que é uma barreira entre ele e você, primeira infância, a gente tá falando aqui, é um trauma para essa criança. Eu fiz uma formação, eu sou educadora sexual e emocional de prevenção ao abuso. E nessa parte emocional eu aprendi muito. Eu era uma que falava, a mãe precisa trabalhar para comprar as coisas para casa. Hoje não. Hoje, quando eu saio de casa, eu falo, filha, a mãe tá indo porque o trabalho da mãe ajuda as famílias. Exatamente. Lembra a tua amiguinha da sala, né, que tu contou que os pais se separaram? Então, o trabalho da mãe é ajudar para que nenhum mais casal se separe. Né? Então, quando a gente coloca dessa forma, o propósito fica totalmente diferente. Né? Exatamente. Então... Queria só 2 observações rápidas. Eu observo o quê? Principalmente a questão de relacionamento. Que hoje tem muitos casais que deixou de ser casal e eles se competem literalmente entre outros. Entre eles. Sim. É que nem você falou essa questão, eu trabalho fora, cheguei e tenho que lavar a louça. Mas eu trabalhei fora, eu que estou colocando dinheiro, mas eu estou ganhando teus filhos aqui. Ou seja, tá uma briga interna de quem está fazendo mais. Ou seja, ou estão disputando posição. Sim. Entendeu? Minha posição é de protagonista na nossa casa. Não, a tua não. Você só está em casa cuidando dos filhos. Não, a minha eu que trago dinheiro. Mas pega os filhos, dá pro marido e deixa ele lavar a louça para ver se você dá conta. Aí manda a mulher pra rua, ver se ela dá conta de fazer tudo, entendeu? Cara, casamento, foi um paciente que me ensinou isso. Estudo científico nenhum, sociologia nenhum, e eu achei isso, assim, uma forma de esclarecer interessantíssimo, cara. Ele falou assim, doutor, eu sou casado há 40 anos, cara, tenho uma filha cienciada, estudou até fisioterapia com a Jéssica, assim, sabe? Ele falou assim, cara, casamento, na verdade, o casamento é um contrato. É um contrato de 2 pessoas que não se conheciam, entendeu? Começaram a se conhecer, acharam que se amavam e tudo mais, e a partir daí resolveram se unir. Mas só que são pessoas com criações diferentes, perfis diferentes, e se não existir o respeito, que nem eu, por exemplo, tudo que a gente estava conversando antes, que não vai entrar no assunto, mas na hora do ímpeto desse, assim, sabe, daquela situação ruim, a gente fala, mas também você tem que mudar isso, mudar aquilo. Cara, eu tenho 39 anos. Ninguém muda o que é, você pode fazer alguns ajustes. Sim. É a mesma coisa, quando eu era lá porteiro do hospital, que eu me tornei auxiliar de enfermagem, que eu vim para cá fazer medicina, meus colegas falavam assim, agora vai ser metido, não vai olhar mais na cara de ninguém, porque vai ser doutor e tudo mais. Cara, se a pessoa sem dinheiro é de tal jeito, se ela muda, porque na verdade ela era um pobre enrustido, entendeu? Dinheiro, ela facilita a vida de você, sua e de quem está à tua volta, mas ela não muda a tua personalidade. Então esse é o primeiro ponto. Assim, hoje os casais, infelizmente, eles brigam muito porque é uma disputa interna para quem vai ser o protagonista da novela das 9, entendeu? E outro ponto importante, que tem uma frase que eu não acho interessante, entendeu? É que entra na inteligência emocional, nas crenças, entendeu? Aquela velha história. Estou me matando, que aí entra aquela questão assim, mas eu ouço meu pai falando, estou me matando para te dar do bom e do melhor. Cara,
Por que eu vou me matar então? E aí o que acontece? É aquela crença que os próprios pais têm. Eu vivo para os meus filhos. Cara, você não tem que viver para os teus filhos. Você tem que viver para o teu marido ou para a tua esposa, entendeu? Porque no final só vai ser vocês dois. Exatamente. Entende? E quando você vive, entendeu, para os teus filhos, você faz o quê? Você aprisiona, aí é quando não pode experimentar um doce, é quando tem aquele medo exorbitante de ralar um joelho. Cara, o que molda o caráter de uma pessoa e que vai lapidando, entende? Eu falo até de experiência própria e também até por estudos, entendeu? É o que, cara? É frustração. O ser humano ele precisa se frustrar, entende? É necessário para... Exato. Isso vale para tudo. Abrir uma empresa, pô, não deu certo, cara. Cara, a frustração é necessária. Por quê? Porque você tem que corrigir. Cara, não quero nem saber. O meu sonho é ser empresário. Alguma coisa vai dar certo. Eu não vou voltar para ser CLT. Isso é só como exemplo, entendeu? Cara, avalia, corrige. Entende? Eu não me tornei o médico que eu sou hoje, graças ao bom Deus, entendeu? Só estudando. A minha esposa me mudou, a minha nutricionista me mudou, o meu sócio me mudou e principalmente os meus pacientes. Entende? Então, assim, esses são os pontos que eu acho que é deletério na vida conjugal. E aí entra a questão matrimonial, que aí interfere na questão sexual, na alimentação, entendeu? Porque sempre vai ter uma válvula de escape. E aí vai de cada um saber aonde que vai procurar. Essa questão é muito da comparação, né? Que os casais se comparam. Eu gosto muito de uma pregação da Ana Paula Valadão que ela fala os 3 tipos de casais, né? Que é o estável e o estável e a águia. Tipo, eu e o Hélio, a gente é estável e águia. Os 2 trabalham fora, os 2 cuidam da casa. Tem o governante, que é, né, o comandante, e a rainha. Tipo, você cuida da casa, você tá em casa com as filhas e ele tá lá, né? Então, e aí tem a elástica e o visionário, que o visionário é aquele que vai para tudo que é lugar e a elástica tem que se moldar. Só que se você vai se comparar, se eu vou falar assim, nossa, então eu tenho que ficar só em casa, não posso trabalhar, já começa a gerar aquele conflito por conta da comparação. E é isso que a maioria das mulheres que entram hoje no consultório, elas vêm com a comparação. Ah, porque a minha amiga, porque... Mas não, eu tô falando com você, agora a gente vai resolver você, a sua identidade. E aí, quando começa a entender, tá, então o seu marido é esse, então você tem que entender que você tem que caminhar dessa forma. Exatamente. E aí tudo se resolve, porque essas dinâmicas dentro do relacionamento que leva a comer. Mas sabe o que tu falou dessa pregação, eu também vi. O Emerson é um pouco mais elástico até do que a rainha e o governante, tá? Ele é bem elástico. E eu tô aqui driblando. Mas quando eu ouvi também, e isso fez muito sentido pra mim, porque eu vim de uma criação onde a minha mãe era governante. E o meu pai mais instável. O Emerson, ele, quando a gente casou, logo que a gente casou, ele sempre foi um pouco mais elástico, teve o período dele como governante e agora está muito elástico pela questão do empreendedorismo. E eu nunca tive uma cabeça empreendedora. Eu sempre tive uma cabeça muito iniciante de coisas, mas fazedora, e ele de ideias. Ele sempre foi a pessoa das ideias, só que ele não se organiza nas ideias, porque é tanta coisa ao mesmo tempo. Daí eu tenho que ajudar ele a alinhar. E um casal é isso. É isso. É isso aí. É isso. E quando ele vem com essa elasticidade que ora o elástico tá para um lado, ora o elástico tá para o outro, a gente sabe que funciona dessa forma. Se eu ficar com a cabeça de mãe governante, a gente vai se chocar e não vai dar certo. Sim. Porque qual foi o exemplo da mãe que eu tive na minha casa? Uma mãe governante. E a maior dificuldade do casal é olhar para os seus pais como referência, porque geralmente não vai ser igual ao seu pai, não. Eu sempre pergunto se o casamento dos pais é um casamento que tu Saudável. admira Isso. ou não. E a maioria diz que não admira. E aí, se tu não admira, tu tem que pegar todos os pontos e trabalhar para que no teu tu não repita. Exatamente. Porque muita coisa a gente repete sem perceber. Claro, o que tu viveu... Eu vivi 28 anos na casa dos meus pais, saí para casar. E eu via 28 anos, eu sendo criada assim, meu irmão sendo criado assim, a minha mãe tratando meu pai assim, assado. E o meu pai tratando a minha mãe assim, assado. Quando eu casei com o Emerson, eu não tinha outra referência. A gente não estuda pra casar. Sim. A gente estuda pra ser médico, a gente estuda pra ser nutricionista, pra ser fisioterapeuta, pra ser enfermeira, pra tudo. Mas pra casar, tu estuda? E o que vai te ensinar? A vivência? Então, errando e aprendendo, errando e aprendendo. Quando o Emerson veio com essas questões do empreendedorismo, que agora ele está bem focado nisso, eu tinha muito medo de ele se lascar. Porque ele é muito sonhador, assim, eu falava, amor, vamos uma coisa de cada vez. E quando ele ia tropeçando, ele falava assim, eu não tenho medo. Ele olhava pra mim, eu não tenho medo.
Se eu fracassar nisso, eu não tenho medo. Eu disse, meu Deus, como é que uma pessoa não tem medo, gente? Limitações, né? De fracassar, porque eu não podia fracassar. Lá atrás. Uhum. Se tu pode pular daí pra lá, mas se tu pular e cair, eu não tô contigo. Eu falei pra tu não ir. É o sentimento do Deus proverá. E o Emerson, o Deus proverá. E eu digo, bem meu isso. Deus do céu, Deus proverá e eu correrá. Não, gente. É assim que a gente vai. Ele vai na fé e eu vou correndo atrás. Mas olha como é importante olhar pro seu cenário atual. Porque se você traz a comparação, e quando a gente tá falando de comparação, não é nem com o coleguinha do lado, é com o que a gente viveu muito lá atrás. Também. E é muito enraizado isso na gente. E que tem coisas que tu odiava que teus pais faziam contigo, ou tua avó, que a gente criou. Tu repete sem ver que tá repetindo. Por quê? Porque é aquilo que tu viu. É igual a alimentação. Se as minhas filhas me verem tomando Coca-Cola, elas vão querer Coca-Cola. Se elas me verem comendo melão, elas vão querer esperar. Pois é, a Romana odiava mamão. Mas odiava, lembra, amor? Na introdução alimentar pra ela, mamão não teve jeito. E eu continuava sempre comendo meu mamão. Quer experimentar um pouquinho? Eu não. Comia outras frutas, mas mamão não. E eu comia com mais gosto ainda quando ela falava que não, né? E chuchu, eu amo chuchu. Lá em casa só eu que gosto de chuchu. E o Emerson reforçou a não gostar de chuchu, porque ele odiava chuchu. Ui, só tua mãe pra gostar de chuchu. Chuchu, que não tem gosto de nada? Tem gosto de nada. Ai, eu adoro. Eu também amo. Ai, amo chuchu, mas amo bem temperadinho, é ótimo. Ui, aqui em casa é Salsinha, só a mãe cebolinha. mesmo que gosta de chuchu. Como é que você Orégano, sabe disso? delícia. Meu pai falou. De tanto eu comer o chuchu com sabor, de tanto eu comer o mamão com sabor, a pérola foi a primeira a experimentar. É bom. Mas o que a Pérola pérola gosta gosta? eu de ia tudo, dizer, né? a pérola é boquinha de gosta rancho, tudo. né? Deixa eu comer um pouquinho a Romana. Hoje ela não come chuchu, mas ela já come mamão. Se eu continuar comendo chuchu e o mamão na frente dela, uma hora ela vai ceder a provar Vai. o chuchu. Sim. Pode ser que ela não goste, porque cada um tem seu gosto. Sim. Mas eu não vou deixar de oferecer. E as mães, o que acontece na criação dos filhos? Ah, ele não gosta disso. É a primeira vez que ofereceu. Não gosta disso, nunca mais vai oferecer. E aí vai Mas criando um continuar padrão testando. alimentar. O meu filho é assim. Quem é que compra comida, meu amigo? É tu. É. Vai ter o milho, o arroz, o feijão. Não quer no prato. Aí, mãe, não gosta no prato. A Roma não gosta de misturar, tudo separadinho. A Pérola já mistura tudo no rebolo, faz um pasada de Pirão. e come. Mas é bom. A Romana é tudo separado. Quero que tire isso do meu prato, porque eu não quero, tô com nojo. Eu disse, comida nunca é nojento. Vai deixar no seu prato. Se você não quiser comer, deixa ali. Mas ela vai ter que olhar para aquela comida, porque de alguma forma ela vai se identificar. Eu não gosto de nenhum temperinho verde assim, entendeu? Cheiro verde assim. Ah, criança, né? É, as mas só meninas que a também. Pérola agora, só que é a idade, eu acho. É. Agora a Romana Tem. tá no 4. Mas se eu parar de simplesmente botar e cozinhar na água e no sal, elas vai adotar aquilo como Vai padrão. acostumar, vai Ela vai acomodando. ter que entrar na nossa linha. É isso aí. Ela pode ter gostos, né? E o que acontece com os pais que na introdução alimentar? Tu olha, às vezes, as crianças da salinha, elas não sabem o que é uma mamão, elas não sabem o que é um melão. Exato. E você já pegou, quando você foi ensinar pro seu filho o que é que se come, o que é que o melão faz no seu corpo? A importância que ele tem? Cara, a mamãe tem que estudar e falar pro seu filho o que é que o melão é, o que é que o mamão é, o que é que o brócolis é. O que, Tem. que ele faz? Quais são as vitaminas? O que, que essa vitamina faz no seu corpo? A criança aprende não porque você obriga ela a comer. Ela aprende porque ela tem que entender, como tu falou da geração que a gente vive, o porquê que aquilo é bom pra ela. É. E a gente, eu não tem muita coisa que eu não gosto. E Mas eu a como gente- porque eu sei que aquilo é bom pra mim. É a adultolândia, né? A gente É. faz o que tem que ser feito. Isso é feito. No meu caso, eu tinha que... Eu era obrigada a comer, né? Se eu não comia, eu apanhava. Eu também. Apanhava. Então, tipo assim, Eu eu também. cresci... Eu fui uma criança que foi mais magra, mas aí depois da adolescência acabei engordando porque eu era o papo entulho, né? Tudo que sobrava em cima da mesa eu tava comendo pra não ir fora porque eu Ia tinha faltar. que comer, senão eu apanhava, né? E hoje os pais falam assim, você não quer comer, então deixa ali, depois dá outra coisa, né? Meu irmão já era com bife empanado e miojo. Se ele não quisesse comer a comida, minha mãe ia lá e fritava um bife empanado e dava miojo. E eu não, eu apanhava. Então, tipo assim, hoje eu como de tudo. Mas até eu falo assim, por um lado, isso foi bom. Hoje eu tenho consciência do que eu faço e hoje eu como de tudo, não tenho problema com nada. E o conhecimento Comida que de te verdade. trouxe isso, né, Com Nicole? certeza. Porque se tu não fosse nutricionista, provavelmente tu não tinha essa maturidade pra lidar com os seus próprios fantasmas, né? Exatamente. Na questão de alimentação. E todo mundo tem fantasma, gente. Todo mundo é viciado em alguma coisa. A gente tem que direcionar o nosso vício pra coisas que nos fazem bem. Né? Porque a pornografia não faz bem, o doce não faz bem, a tela em excesso não faz bem, o trabalho em excesso não faz bem, o sexo Não. em excesso também não faz Também. bem. É o equilíbrio, Então a gente tudo. tem que. É o equilíbrio, mas Equilibrar assim, os direcionar pratinhos. pra algo que seja interessante pra gente. Todo excesso vem de uma falta, né? Então tem Exatamente. que descobrir, como falou do coach. O coach, ele faz o quê? Isso. Pelo menos o meu coach, né? Como eu trabalho ali nesse método que eu me formei. Eu vou lá no passado, eu vou reprogramar, ressignificar o passado com o que precisa ser feito, se é com o pai, com a mãe, com o ex, com o primeiro coleguinha
quem for, para depois ir para o presente, para depois ir num futuro que não é o futuro que a pessoa quer, nem sempre é o futuro merecido, é o futuro que Deus quer. Então, quando no meio dessa trajetória, às vezes a pessoa me pergunta assim, eu quero emagrecer 15 quilos, eu falo assim, então tá, vamos lá. Só que daí quando ela emagrece 8, ela já tá super bem, ela tá resolvendo um monte de coisa ali, eu falo assim, esse é o futuro merecido. Quando termina a mentoria, eu pergunto assim, o que você conquistou? Primeiro, intimidade com Deus. Porque se você vai pelo que você quer, não é extraordinário. E a gente pode viver muito mais. Então, hoje, como essa área de coach que eu trabalho junto com a nutrição, eu sempre vou direcionar para um futuro mais extraordinário do que ela pode. Porque, às vezes, ela está achando que ela vai passar no concurso, aquilo lá é o suficiente. E ela pode expandir uma empresa gigantesca porque ela está com aquela crença lá do pai. Entende? Que nem vocês falaram ali. Então, hoje, o trabalho, ele tem esse fundo. Eu vou lá no passado, ressignifico o passado, entende lá a relação com o pai e com a mãe. E vai para o futuro e estabelece, tipo assim, às vezes o propósito da pessoa, às vezes ela acha que é um propósito gigantesco, às vezes o propósito está dentro de casa. Exatamente. E ela não está vendo. Exatamente. Então, desbloqueia lá aquela maldição hereditária que está vindo de 3, 4 gerações e ela consegue hoje ser uma mulher que cuida da casa e esse é o propósito dela. Exatamente. Ou nem que seja temporário. Cada vez que eu estudo e vejo essas, mais as coisas acontecerem, eu tenho muito acesso às coisas que acontecem, não dentro do consultório, mas nos grupos que eles fazem e tal, e eu vejo os cérebros das pessoas se desbloqueando para as coisas, né? Tirando as escamas dos olhos, eu começo a entender e dar tanto valor para o que a gente faz, amiga. Que é a maternidade. Que é... Por que essas crianças, que hoje são esses adultos, adotaram isso? Porque eles não tiveram pais intencionais. Exato. Porque a Romana não nasceu para ser uma extensão minha. Ela nasceu para ser ela. Perfeito. A Pérola nasceu para ser ela. A Martina nasceu para ser ela. Hoje as meninas fazem terapia, né? Eu comecei com a Romana e aí hoje eu trago a Pérola junto. E por que as suas filhas fazem terapia? Mas elas parecem, então, tu fica só com elas. Eu já recebo várias perguntas dessas. Coisa que nem tu nem acredita. Por que elas parecem tão saudáveis? Exatamente por esse motivo. A Romana, ela foi uma filha durante pouco tempo única. Depois chegou a Pérola e depois chegou a Martina. Como que eu vou direcionar no tempo e no espaço 3 filhos totalmente diferentes que se respeitem? Porque a Romana já está na idade da manipulação. Não era de forma dilosa. É de forma intencional para lhes favorecer. Porque a criança faz isso de forma... né? É saudável para o desenvolvimento dela. Como que eu faço com que ela respeite a Pérola, os gostos da Pérola, tendo consciência que a Pérola é um ser diferente dela, respeitando o espaço. E os pais não respeitam o espaço dos filhos. Os pais não respeitam o choro. Por que o choro de uma criança dói tanto, a gente irrita tanto? É a única forma que ela tem de se comunicar a gente. Se a gente pudesse, a gente também chorava em momentos. Acontecem coisas comigo que eu não podia chorar lá atrás, porque chorar era errado. E que às vezes eu me tranco e choro. E quando as meninas me vêm chorando, filha, mãe, por que você está chorando? Porque o adulto também chora, filha. A mãe acontecem injustiças lá fora que deixam a mãe extremamente chateada, ou até mesmo com a mamãe, acontece coisas que a única forma é chorar. Então, vamos chorar. É se acolher. O acolhimento, para mim, é a palavra de ordem na maternidade e na criação de todo ser humano. Por isso que, para mim, que eu falei para vocês, que esse tempo em casa, eu não sou uma pessoa... Eu tenho que me esforçar muito para ficar em casa. Não é algo nato que eu tenho vontade de fazer. Mas tem me curado. Tem me curado. E eu acho que as gerações que estão vindo, que vão fazer aquilo que precisa ser feito, elas vêm dessa consciência, dessa mãe. Dessa mãe. Porque eu não vou dizer que é pai. Sim. Tem coisas que... O pai tem uma função que é única dele. O pai tem uma função de direção. Minha filha, tu é muito boa nisso. Minha filha, nisso tu se destaca. Mas a mãe que vai estar ali na jornada, dia após dia, forjando aquele caráter, fazendo ela ter a observar, olhar ela mesma, não olhar no espelho aquela gordurinha saltada, olhar no espelho quem ela é. Tá, eu não quero que essa gordurinha saltada, essa gordurinha me incomoda. Muitas vezes eu já me olhei assim. O que eu posso fazer para tirar ela daqui? O que está ao meu alcance agora? Primeiro eu preciso dormir, porque eu estou 5 meses sem dormir. Depois de dormir, eu preciso focar numa atividade assim. Depois eu preciso isso, depois eu preciso aquilo. E eu não consigo tudo ao mesmo tempo. E o choro da criança nos dói, porque a nossa criança que não foi acolhida dói na gente. Às vezes eu vejo alguém, eu não posso ver meu filho, ele abre uma boca. Por que, gente? Tu não... A primeira coisa que tu precisa olhar é pra Gabrielinha, é pra Jessiquinha, é pra Nicolinha, é pro Emercinho. Porque aquele choro não foi acolhido lá atrás, tu não vai conseguir. Se o teu choro não é acolhido, tu não consegue acolher o choro do teu filho. Não, e do filho nem de ninguém, né? Nem de ninguém. Eu viajei, agora fiquei 10 dias viajando.
no avião, tu vê crianças chorando e o quanto isso incomoda. Incomoda. O quanto Sim. as pessoas, tipo assim, tinha uma senhora do meu lado, gente, ninguém vai fazer nada. Meu Deus, que absurdo. E a mãe se sente culpada com aquilo. Não, a mãe querendo morrer, né? Porque Imagina. eu, como mãe, me coloquei no lugar dela. Eu estaria assim, a gente fica, porque a gente sabe que, às vezes, a gente, como mãe, se sente incomodada com determinadas coisas, imagina as outras pessoas, né? Só voltando naquilo que vocês falaram sobre todo o excesso revela uma falta, hoje, nós vivemos uma sociedade em desequilíbrio, e o quanto é importante a gente refletir sobre isso. Sim. Existem muitas mulheres que têm vontade para o sexo e os maridos não têm. Existem muitos maridos que têm muita vontade e as mulheres não têm. E essa é uma pergunta que eu recebo muito. E o que está acontecendo com esse povo? Né? E justamente o fato de não ter é o que deixa as pessoas querendo tanto. Né? Por exemplo, né, eu sempre falo, os maridos às vezes, né, consultam, fazem terapia sexual separados. E aí o cara olha para mim, tá, o que eu tenho que fazer para essa mulher ter libido? Liberar essa periquita. Então, né? O que eu tenho que fazer para ela liberar? E eu sempre digo, cara, se tu parar de buscar um pouco, quem sabe ela se sinta desejosa por não ser cobrada por isso. E aí, do outro lado, porque, né, quando eu comecei a fazer terapia de casal, É eu uma achei dança, muito, né, amiga? eu achei muito louco os casais, tipo, casais casados consultarem separados, né? Mas, meu Deus, né? Tipo, eu e meu marido, a gente fala sobre tudo, mas muita gente não fala. E aí, para a mulher, eu dizia, olha, que tal, né? A gente começar a trabalhar a tua cabeça, pensar sobre sexo, ler sobre sexo, a gente começar a trabalhar essa cabeça e, ao invés de só esperar, tu também buscar. E aí os pratinhos começam a ser equilibrados, porque o fato de eu nunca ter, eu sempre quero. Então, por ser uma geração desequilibrada, é que as coisas ficam do jeito que estão. Né? E Não geralmente poderia quando um deixar de quer falar. muito e o outro não quer, sendo que esse casamento tem que olhar essa disfuncionalidade, é porque alguém está sobrecarregado nessa história. Exatamente. E aí é onde vem o teu A trabalho. minha vontade, às vezes, é Julgo juntar aquele desigual. cara que queria muito com aquela mulher que queria queria muito. muito. Pronto, ia pegar os dois que não queriam nada e ia ficar perfeito. Resolvia o problema, mas não é, né? Não é assim que funciona. Né? Mas geralmente o que quer muito e a que não quer é que são casados. Exatamente. Não, e esses dias eu morri de rir, porque na rádio, eu vou numa rádio toda semana e respondo, tem um volume muito grande de perguntas, né? Sim, eu sempre ouço quando eu Eu entro também aqui, né? ouço. E aí... Às vezes eu tenho que dar uma baixadinha que as meninas estão atrás. E aí, esses dias, uma mandou, ai, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não consigo encontrar homem nenhum, porque eu quero sexo todos os dias. E sabe aquela coisa, os TDAH se entendem, né? E aí eu não pensei. Eu simplesmente respondi. Eu falei, claro, ela quer todo dia, porque ela não tem. Pronto, polêmica, né? Aí, começou a vir uma enxurrada de perguntas. Eu falei, ai, meu Deus, por que eu não Quero ver se pensei ela fosse antes de casada com responder? 3 filhos, fazendo comida Aí, que tá ela vai vendo? querer todo Entenda. dia. A gente que tem TDAH é complicado. Cara. A gente se entende, a gente se entende. Nossa Assim, Senhora. a impulsividade, né? Mas, enfim, é por sermos uma geração em desequilíbrio em todos os sentidos, na maternidade, na vida, na sexualidade, na alimentação, principalmente, né? O tempo de mesa hoje está se tornando um tempo muito precioso, mas Demais. a gente não precisa comer à mesa, né? É, A gente pode comer deixa só aí. algumas coisas. Mas Meu pé da mesa. isso que é até interessante, né, trazer vocês duas enquanto convidadas, né, para o nosso primeiro episódio, porque quando se fala em emagrecimento, etc e tal, cara, acho que é só uma dietinha, um remedinho para emagrecer, mas é tanta coisa interligada. Você viu o quanto nós desbravamos vários aspectos, vários pontos, né, enquanto profissionais, mas enquanto personagens também, né, enquanto mães, no caso, esposas, etc. E conseguiu mostrar que, cara, tá tudo basicamente ligado um ao outro. Ao outro. A gente é um ser, né? Corpo, mente, espírito. Então, não tem como a gente desassociar tudo isso. Não. Seria muito bom, né? Em alguns momentos, agora eu vou deixar a mãe lá atrás e eu vou ser, né, a Gabriela profissional. Mas não tem como. Não tem como. E é, na verdade, o estar interligado que torna quem somos. Eu sempre digo, as pessoas às vezes têm raiva, né, do passado. Tipo, eu tenho raiva da minha infância, eu tenho raiva porque eu passei trabalho. Eu sempre digo, cara, não tenha. Porque foi ela que te transformou para tu ser quem tu é. Essa frase, muitas vezes, tipo, eu vou trabalhar muito para dar para o meu filho o que eu não tive. Eu sempre falo, essa frase é muito perigosa. Porque às vezes tu não tá dando o que o teu filho mais precisa, que é a atenção. Né? Quando eu atendo adolescente, eu quero morrer, gente. Tem adolescente que olha para mim com o olho cheio de água. E fala assim, ó, tia, como eu queria estar tendo esse bate-papo com os meus pais. Mas eu ouço há mais de 7 anos. Outro dia a gente conversa. Outro dia a gente conversa. Esse dia nunca chegou e agora eu tô aqui.
Tu entendeu E não essa sabe dor? não sabe nem o que tá fazendo, foi jogado, né? É tipo assim, começou a namorar, fiquei com medo dele engravidar alguma menina e tô trazendo aqui pra te constar. Eu entendo que às vezes o pai e a mãe têm dificuldade de falar sobre esse assunto e acho genuíno não deixar sem informação e levar até lá. Mas a gente precisa lidar com os nossos gigantes, sobrepor tudo isso e entender que eu posso levar numa profissional para ter informações a mais. Exatamente. Mas eu tô aqui porque tu precisar. Exato. Né? Sobre E a isso. gente Sim, nunca pode presença, deixar de né? fazer o que tem que ser Não, feito, nem não. na maternidade, Não. nem na paternidade. Então, assim, não é porque isso é um fantasma meu. A criança te ensina a lidar com teus fantasmas. Sim. Mas tu tem que estar pronto para ouvir. E para acolher. E se acolher. Porque se eu não me acolho, como é que eu vou lidar com ele? Mas é aquela velha frase, eu ouço ela, sempre que eu consulto casais eu pergunto, e como é que tá a questão da sexualidade com os filhos, né? Que isso dá um podcast, educação sexual. Ah, é. E a maioria responde, ninguém me ensinou nada, eu não morri. A minha vontade de dizer, pois é, tu tá aqui, né? Tu não morreu, mas tu tá aqui, né? Então alguma coisa Ótimo. deu errado. Já fica Levanta aí uma plaquinha, próxima Gabi. data, então, hein? Fica na Não próxima deu data, certo. porque é muito importante. Acho que está no nosso horário, então eu gostaria de encerrar. Quer fomentar mais alguma coisa, minha vida? amor. Gabi, Não, tudo certo. a Nicole, só um minutinho que é o nosso. Só quero te dizer que eu estou um pouco perdida, mas eu vou me encontrar também, tá? Relaxa, mas Porque é eu- muito filho, marido. olha pra mim, eu sou tua luz. É muito filho e Segui às vezes eu só quero dormir. Aí quando tu marca assim, não vamos assistir aquele filme, fica lá esperando. Aí eu vou dormir. Daí ele assim, tu tava tão ali morta com as meninas que eu não tive nem coragem de te acordar. Mas eu sou até Pensando, meu Deus, eu paciente, devia né? estar dormindo assim, né? Esse dia eu cheguei em casa, foi essa quinta, foi numa Aquele quinta-feira. story que ele fez. Eu tô Rapaz, sempre assim, dormindo tava sem cada com uma meu filho abraçado caída, pelo né? colo. E aí, cara, a questão meu e da Jéssica em particular, abrindo assim, que é, assim, eu não sei lidar às vezes com os sentimentos dela. E aí eu, nesse caso, tudo que nós conversamos, não é o sentimento da Jéssica em si, né? São de várias mulheres no momento que ela está. Sim. Que ela mesmo, como ela fomentou, ela se perde nos próprios sentimentos dela, né? E aí eu falei assim, não, cara, até tirei uma fotinha, né, pra registrar. Falei, vou a colher, peguei uma, levei pra cama, peguei outra, ajeitei, coloquei a musiquinha e tudo mais, e ela nem acordou. Aí eu falei assim, amor, só você arruma aqui dentro. Não, tem que tomar banho. Não, amor, só hoje, descansa aí que certinho. Eu não vou dormir de maquiagem, não, vou ficar com a pele tudo isso aí. Aí ela foi e se arrumou, beleza, ela tomou banho dela. No outro dia, teve um gatilho que ela ficou com raiva de mim, tá vendo? Você já vai lá, deixa eu dormir de qualquer jeito, nem banho eu tomei e tudo mais. Aí eu fico pensando, cara, eu falei assim, tô sendo um baita de um homem, compreendendo, não vou cobrar que ela tome banho, eu tô acolhendo ela, tô arrumando, e não tá bom. Curtia, eu nem Não. tomava banho pra dormir, né? Olha que situação. Ai, Aí mas sua mãe toma banho. Aí os hormônios nada A explica. próxima Só tu passa fala lá em cima e desce na xereca. Mas aí, Quem sabe já aí dá sua uma mãe toma mexida, banho. já resolve o Tá vendo? problema. Você não Sabe sabe dar uma corda na respeitar. dormente. Você não me respeita no meu nome. Você viu por que você não deixou eu descansar mais um pouquinho? Eu acordei pra tomar banho, por quê? Você quer transar? Eu não tô fedida? Eu não vou te dar agora mesmo. Entendeu? Então, assim, quer saber? Sabe o que eu resolvi no meu interno? Assim, vou tocando. Uma hora engrena, né? Só não pode fazer mais um. Louca, vou tomar uma água. Zé Emerson vai vir. Não, mas a caixa do Gustavo eu achei que era mais um taco. Das louca, Nicole. Deus me Misericórdia, livre. rapaz. Chega Então, até me se arrepiar. fosse- Claro, eu não. Ainda não. Mas essa rapaz, que é só um pé pra você não haver mais um gêmeo. Ah, vai. Gêmeos ainda. É doença, esse é problema, esse aí é psiquiátrico. Gabi, eu gostaria que você resumisse uma mensagem de acordo com a tua expertise, entendeu? Para os nossos telespectadores. Eu gostaria de deixar que a sexualidade é algo muito lindo criado por Deus, é totalmente longe daquilo que a gente enxerga e que a gente tem visto hoje em dia. E, segundo a OMS, existem 4 pilares para a qualidade de vida. Família, olha que impressionante, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, colocou a família. Existem tantas pessoas tentando destruir o padrão família, mas a OMS classifica como um pilar importante para a qualidade de vida. Família, lazer, trabalho, é importante trabalhar, e é muito importante o sexo. Então, se você tem uma dificuldade em relação a ele, ao falar sobre ele, ao viver ele, busque por ajuda. Né? Saia desse lugar de procrastinação, amanhã eu vejo isso, outro ano eu vejo isso, depois eu deixo isso. E entenda que você resolvendo essa área da sua vida, você vai resolver muitas outras. Vamos tornar pessoas mais transantes, né, amiga? Inclusive, alimentação. Gostei da mensagem. Essa foi a participação da Gabriela Dias, sexóloga, enfermeira obstetra, mas com atuação em sexologia principalmente, que exerce um trabalho lindo pelas redes sociais, nas rádios, em palestras e tudo mais. Se você ainda não a segue, siga,
para que você tenha uma educação sexual adequada. Não é incentivar você a fazer sexo, exatamente, mas a educação sexual vai muito além disso. Quebre o preconceito e realmente aprenda sobre esse ponto que é extremamente importante. Jéssica, My Live, por gentileza, suas considerações finais. Eu achei muito interessante, muito agradecida, né, por ter me chamado para essa primeira edição desse NutriDoc Podcast. Eu falo um pouquinho mais em relação à maternidade e ao meu reencontro comigo mesma, porque cada puerpério é totalmente diferente um do outro. Cada filho te traz outras visões e precisa de outros pontos de ti, assim. E se encontrar nesse pós é um trabalho também. E quando a mulher está nesse trabalho sozinha, que não tem um marido que reconheça, fica um pouco mais difícil também voltar os olhos para a sexualidade, porque a admiração da mulher, ela vem no ver o homem, né, a acolhendo, fazendo as coisas pelos filhos, pela casa, não só no visual, né? Porque a mulher não acha tudo, o homem não precisa achar o homem lindo para ter uma relação sexual, e o homem já sim. Então, eu acho que é muito importante que as puérperas, as mulheres, elas sejam acolhidas e elas saibam se enxergar nesse momento que elas passam. E se precisa de ajuda profissional, a Gabi está aqui. A gente tem umas conversas off, né, Gabi? Às vezes, do que a gente precisa, mas é importantíssimo a gente se enxergar em quem a gente realmente é. Porque daí vem todos os outros pontos, né? Ah, Jéssica, tu tá aí com 3 filhas e tu já conseguiu voltar pro teu corpo e eu tô com uma só, faz 4 anos e não consigo voltar. Tu consegue se ver? Tu consegue se enxergar? O que tu acha que é a primeira coisa que tu precisa mudar? Porque essa mulher não consegue nem ouvir a música que gostava de ouvir, não sabe mais que cor gosta. Sim. E quando a Nicole falou sobre se enxergar pro extraordinário, é disso, né? É ter a visão de que Deus tem sobre você. Eu acho que é isso. É respeitar os seus tempos, seus espaços e estar com a pessoa no seu processo. Porque eu não sou a Jéssica de 4 anos atrás, mas eu quero ser uma Jéssica ainda melhor depois Jamais de ter seremos as mesmas. as minhas piticas. Ótimo. Então essa foi a fala de Jéssica Minato Cruz, minha excelentíssima esposa, fisioterapeuta, biomédica, mãe de 3 preciosidades e também exerce um papel fundamental nas redes sociais mostrando que a vida ela é real, entendeu? Porque não se iluda, porque cada um mostra aquilo que quer. Então, ser mãe não é fácil, entende? Então, caso você queira ter até uma maternidade mais leve e não se culpar por tudo, por não estar fazendo o que a blogueira que ganha milhões e tem 15 babá faz, é um papel bem importante. A Nicole, eu gostaria de agradecer muito, a minha parceira de podcast, Nutri. Tamo junto. Fique à vontade. Agradecer a presença de vocês, colaborar com esse assunto, é sempre riquíssimo, né, essa troca que a gente tem. E falando sobre essa questão de emagrecimento e saúde, é isso mesmo, tá tudo interligado, corpo, mente, espírito. Então, quando eu vou trabalhar essa parte de emagrecimento, eu vou entrando em tudo. E se a gente não trouxer os profissionais certos, direcionar os profissionais certos, fica sempre defasado uma área, né? Exatamente. Então, obrigada pela presença de vocês aqui. A gente agradece. Obrigado, meninas. Então, esse é o nosso podcast. Nos acompanhem, que será um prazer trazer informações em tudo que se relaciona à saúde. E saúde está ligado à mente, corpo e espírito, ou seja, inteligência emocional, atividade sexual, a aprender a não se comparar, entre outros fatores. Inclusive até inteligência financeira, ou seja, tudo que é aquilo que altera a tua paz de espírito está ligado à saúde. Então, muito obrigado. Nos acompanhem, que vocês serão carregados de informações incríveis e valiosas.